Seu Elias, bom dia. Mais Bom uma dia, vez. excelência. Sou o juiz que vai analisar seu caso aqui. Na verdade, estou presidindo aqui a sessão e eu vou fazer umas perguntas. O senhor não é obrigado a responder. Pode permanecer em silêncio, caso prefira. O senhor já conversou com seus advogados aqui, eles estão presentes para fazer a sua defesa, tá certo? Seu Elias, Afirmativo. qual que é a idade do senhor? 59 anos, senhor. O senhor é casado, solteiro, Sou divorciado? casado há 40 anos, senhor. Tem filhos? Tenho 3 filhos, senhor. Qual que é a idade deles? Felipe Albino Souza Marques, 38 anos. Lucas Mário Souza Marques, 34 anos. Matheus André Souza Marques, 31 anos. Tá. E profissão do senhor? Eu sou motorista profissional, sou motorista de ônibus, senhor. E qual que é o salário mais ou menos do senhor quando o senhor estava trabalhando? 3.400 e alguma coisa. Eu não tenho o valor exato, senhor. E o senhor estudou até quando? Senhor, eu tenho ensino médio. Completo? Sim. Terminou ensino médio? Está certo. Médio. Muito bem. O senhor faz uso de bebida alcoólica? Faz uso de drogas? Senhor, eu faço uso de bebida alcoólica e já usei droga. Qual droga que o senhor usava? Eu já usei maconha, cocaína e cachaça, cerveja. O senhor era viciado? Usava de vez em quando? Como é que era isso? Senhor, é o seguinte, eu usava assim por usar, mas de 2015 para cá, parece que o Satanás entrou em mim, que eu passei a usar um pouco mais, porque eu perdi meu filho Lucas Mário Souza Marques. Tá. O senhor não está preso por conta desse processo aqui. Está preso por outra razão? O senhor quer falar por que o senhor está preso? Sim, senhor. Por que eu estou preso? Qual o Eu motivo? gostaria de falar. Pode falar. Posso falar. Não sobre o fato para fazer defesa, mas qual que é a acusação, enfim, o senhor sabe A dizer? acusação é porque eu pintei a minha casa e eu estava comemorando o final da obra e aí eu tomei umas cervejas. Mas isso é outra ocorrência, né? Sim. Mas eu quero saber, assim, do que o senhor está sendo acusado, porque esse fato a gente não vai falar dele hoje, aqui. Sim, mas aí... É que igual o senhor- a lei manda perguntar se o senhor já foi preso ou processado outras vezes, é isso que eu mas estou perguntando. o que aconteceu foi isso aí da outra Tá. vez. Foi quase que a mesma situação. Uhum. Porque eu tava lá na distribuidora e o cara me atropelou lá assim. Certo. E aconteceu que... E sobre os fatos aqui, desse processo que estamos analisando hoje, Sim, aqui consta que no dia 22 de agosto de 2020, sim, lá na distribuidora Escarlate, por volta de 19 horas e 20 minutos, o senhor tentou matar o Ivanildo Costa Sabino, que diz que o senhor deu um golpe de faca nele pelas costas. O senhor quer falar sobre esses fatos aqui? posso falar. Então, essa acusação aqui de que o senhor tentou matar o Ivanildo, ela é verdadeira? Excelência, infelizmente ela é verdadeira, senhor. Foi eu mesmo. O que houve lá nesse dia? Senhor, é porque o Ivanildo, na verdade, ele era amigo do meu filho, que morreu, o Lucas. Amigo, entre aspas, amigo da onça. Certo, pode prosseguir. Ele é um cara de uma índole... Ele é um crápula para mim. Desculpa a expressão, senhor. Mas por que o senhor está dizendo isso? Porque ele levou meu filho pro caminho da maldade. Meu filho, moleque sem experiência nenhuma, 26 anos, e meu filho é uma pessoa do bem. E depois que meu filho conheceu esse cara aí, meu filho começou a dormir fora de casa, entendeu? E meu filho tinha uma namorada linda lá no Recanto aqui, e esse Ivanildo investia contra ela, querendo ficar com ela, entendeu? O Ivanildo, outra vez o Lucas e o Matheus estavam lá no bar do Pedro, lá na minha área lá, e ele pegou e bateu no meu filho Matheus, deu umas porradas no Matheus, por motivo fútil, e ele falou que com ele pega na barba do polícia e tal, com ele o buraco é mais embaixo, e mulher que entra no carro dele, se ele não pegar, não entra. Ele é bastante arrogante, senhor.
Tá, e no dia desses fatos aqui, o que aconteceu? O que aconteceu, porque eu tinha tomado umas cachaças antes, e eu acho que eu falei alguma besteira a respeito dos acontecimentos, e alguém foi lá e soprou para ele. Uhum. E aí ele apareceu lá na distribuidora, ele cumprimentou todo mundo, ele me viu lá e ele fez pouco caso. O que ele falou? O que ele Para fez? mim ele não falou nada, excelência, mas eu fiquei naquela, eu sei lá, depois eu achei que fosse acontecer alguma coisa, eu corri lá na minha casa e peguei a faca e voltei e golpeei ele. Foi eu mesmo. Eu me arrependo, o senhor me perdoa, eu já pedi perdão a Deus. O senhor me perdoa aí, atrapalhar o seu precioso tempo com essa situação, mas foi isso que aconteceu. Quando o senhor disse que ele fez pouco caso, o que exatamente ele fez? Ou ele me olhou com um olhar de desdenho e que, como se ele desacreditou, na verdade. Uhum. Aqui diz que a facada foi pelas costas. Foi mesmo? Sim, senhor, foi. O senhor falou alguma coisa antes para ele? Gritou, Eu não falei, senhor. E as coisas, por eu ter pego ele nessa situação, é porque eu sou um cara de estatura, eu sou pequeno, eu sou magrelo, eu não aguento porrada. Então, desculpa, eu peguei ele na situação da qual eu estava privilegiado. Sinto muito. E quando o senhor deu a facada, o que o senhor estava querendo ali? Porra, na verdade, eu queria machucar ele. Na verdade, eu nem queria matar ele, não. Só queria descontar a facada que deram no meu filho. A verdade é essa. E o senhor deu a facada, o que aconteceu depois que o senhor deu a facada? Eu vou gesticular rapidão. Pode Ele falar. colocou a mão no machucado e falou: qual é, pai? Comigo. Eu falei: eu não sou seu pai, cara. Aí ele: pô, meu irmão, eu não tenho nada a ver com a morte do Lucas. Eu falei: eu não sei de nada, mas alguns colegas dele já envenenou ele para mim, excelência. Tem um bocado de tempo que eu venho trabalhando nisso. A própria justiça, que é muito poderosa, eu confio muito em Deus e na justiça, mas não descobriram nada. E o cara que fez isso, se não foi ele, excelência, ele tem a ver, ele mandou, ele indiretamente ele tá nesse negócio. O senhor deu mais alguma facada nele? Eu não dei, excelência. Eu tive a oportunidade, mas eu me arrependi muito. Então ele correu para um lado e eu saí andando para o outro, no maior do medo, e fui embora. E essa faca que o senhor usou, como é que era? Era uma faca tipo de cozinha. A minha esposa usava essa faca na minha casa. Ela é uma faca grande, só me perdoa, era desse tamanho. E é o seguinte, eu na descida da minha casa, tinha um poste com um mato assim, no pé do poste, aí eu acunhei ela e tinha uma garrafa de Tiboa jogada no lixo, eu peguei a garrafa e eu entoquei ela lá, só que depois eu fui procurar, eu já não encontrei ela no lugar. Foi isso que houve. Depois disso o senhor teve com o Ivanildo? Não, senhor, não tive mais. Eu ouvi uns áudios que ele jogou no WhatsApp do grupo dos amigos dele. Falando o quê? Ele estava no leito do hospital e ele falava que, pô, o seu Elias lá deu mole comigo. Essas palavras. O seu Elias lá deu mole comigo, ele acha que foi eu quem matou o filho dele e tal, não foi eu e pá. Mas eu não acreditei, mas também, a partir do dia que aconteceu, também eu já entreguei ele na mão de Deus. Ele pode correr, se esconder, porque Deus vai achar. Então ele falou que não teve nada a ver com isso e tal, mas deu a impressão de que amanhã ou depois ele pode querer vir cobrar essa parada. Então eu quero me desculpar com ele, né? Eu não vou dizer que eu tô com medo dele, mas eu quero dizer que eu me arrependo do que eu fiz, entendeu? E tudo que acontece é da vontade de Deus. Então eu tô aqui para ser julgado e tá na mão de Deus e o Senhor que manda. Ok. Doutor promotor. Obrigado, excelência. Seu Elias Marques, bom dia. Bom dia. Seu Elias, eu sou Gilberto Teles, promotor de justiça. O senhor já esclareceu bem os fatos? Eu vou pedir mais algumas informações. Se o senhor quiser responder, fique à vontade, tá bom? Pois não, doutor Teles, pode ficar à vontade. Gostei do doutor Teles. Amém. Nunca tinha me chamado de doutor Teles, não. Seu Ivanildo, vamos lá. Elias, desculpa. Ivanildo é a vítima. Seu Elias, o Ivanildo era amigo dos seus filhos. Sim. Ele frequentava a casa do senhor. Sim. Era amigo do senhor também?
eu falava para os meus filhos, pô, eu não gosto desse cara, porque, doutor Teles, eu tenho uma coisa em mim, eu não sei se eu sou normal por ser assim, mas eu tenho um sensor dentro de mim. Se eu conhecer o senhor e eu não gostar do senhor, eu não vou dizer, doutor Teles, eu não gosto do senhor, você vai para lá, eu para cá. Mas é poucas ideias, eu fico na minha e eu não me abro, eu fico na retranca, eu sou assim. Por favor, goste de mim, hein? Amém. Para descontrair aqui, você sabe a gravidade do... Eu sei, excelência. Perdão, doutor. Bom, o senhor tinha raiva do Ivanildo? Eu tinha muita raiva dele. Quando o senhor desferiu aquela facada, o senhor desferiu com a intenção de matar? Olha, na verdade, eu não tive a intenção de matar, porque o inimigo dizia o tempo todo para mim fazer assim nele. Mas eu não disse diferente quando foi ouvida na primeira vez aqui em juízo. Sim. Eu disse diferente. Você falou que queria matar ele. Sim, mas gravado aqui no depoimento. Senhor. Mas quando os caras começaram a gritar para eu não fazer aquilo, aí tirou minhas forças. Pois é, mas no início, assim, quando o senhor deu a facada, o senhor deu para matar. Sim, eu falei mesmo. Mas pelo que nós ouvimos várias testemunhas aqui, inclusive sim, a vítima. Sim. E pela dinâmica dos fatos, não deu nem tempo das pessoas reagirem. As pessoas se surpreenderam com aquela situação. Ninguém gritou, ninguém tentou se separar nem nada. Foi muito rápido, não, parece. Gritou, sim. Foi. Eu ouvi. Eu ouvi. O doutor... Quando o senhor desferiu a facada no Ivanildo, o senhor ficou em cima dele empurrando a faca ou o senhor deu a facada, tirou e já saiu para um lado e ele saiu para o outro? Sim, eu só dei a facada e afastei dele. O motivo o senhor já disse. O senhor acreditava piamente que o Ivanildo tinha envolvimento na morte do Lucas. Sim. Mas de onde o senhor tirou essa ideia? Doutor, essa informação, o senhor me perdoe, eu não posso falar o nome das pessoas que falou para mim, mas são pessoas muito próximas dele. E pessoas lá do nosso convívio, que a gente joga baralho, a gente joga dominó embaixo do porte. Senhor Elias, eu pergunto isso para o senhor, porque nós perguntamos para 4 testemunhas, pelo menos aqui, nenhuma delas ouviu comentários sobre a morte, sobre o envolvimento do Ivanildo na morte do Lucas. O senhor está dizendo que ouviu isso de pessoas, por que o senhor não indicou essas pessoas para serem ouvidas? Excelência, doutor Teles, eu quero dizer um negócio para o senhor. O senhor, quando as coisas de ruim acontecem na casa do senhor, o senhor pode ficar sabendo que o senhor vai ser o último a saber. Entendi. Mas nesse caso, o senhor foi o primeiro a saber, porque as pessoas não sabem. Não, eu fui o último, tanto é que isso aconteceu em 2000, esse assassinato do meu filho aconteceu em 2015, e de lá para cá eu tenho noites mal dormidas. Quando o senhor foi ouvido aqui em juízo, também está gravado, o senhor esclarece para os jurados compreenderem? Sim. O senhor disse que soube que o Ivanildo teria feito uma casinha para o Lucas. Sim. Consegue explicar o que foi isso? Que casinha foi essa? Consigo, porque um aliado dele ligou pro meu filho 37 vezes. Isso está no celular do meu filho, o senhor pode apurar que eu estou falando a verdade. E quem era esse aliado? Está nos autos lá, senhor. Não, quem era? Eu não conheço os outros processos da morte do seu filho. Poxa, porque quando eu dou nome, eu vou estar... Eu que eu aprendi, eu nunca fui preso, eu aprendi agora na cadeia. A gente não pode caguetar, entregar nome de pessoas, porque senão eu vou sofrer represália lá onde eu tô, senhor. Tudo bem, sem problema. O senhor me perdoa. Como é que foi essa casinha? Que história foi essa? A história é que meu filho estava lá com a namorada dele, estava tranquilão, e alguém ligou, e o meu filho é um moleque conceituado, todo mundo conhece meu filho. E aí ele estava com a namorada dele, e o cara ligou e falou: desce aqui pra nós, pai. Eu não sei qual foi o papo mesmo, mas a menina mesmo falou, tava na moral, e aí alguém ligou e ele saiu desesperado, e ele não deu nem a voz para ela o que estava acontecendo. E essa ligação teria sido do Ivanildo, o senhor soube disso? A ligação não foi do Ivanildo, foi de um aliado dele, senhor. Entendi. E o senhor já ouviu falar num tal de Edson? Sim. Quem é esse Edson? Edson e Pedro são 2 gêmeos. Eles tiveram algum envolvimento na morte do Lucas? Faz parte da panela. Porque o meu filho namorou com a moça que era ex-namorada do Edson. Então o Edson chegou lá no bar do Zé Caipira, bar, restaurante, choperia, e falou pro Lucas, e apontou e falou: sai da cola da minha mina, não sei o que, senão vai acontecer isso, aquilo e aquilo outro. O Zé Caipira, que é o Mário, e a esposa dele ouviram isso e passou para mim. E eu, sim. Pode continuar. Aí, no celular,
No celular, eu tava com a foto do Edson no meu celular e eu mostrei para os dois. Eu falei, foi esse cara aqui que chamou, que o meu filho, ele trabalhava na Serve de Serviços Gerais e fez um curso de vigilante, estava esperando a posição para ser vigilante. Eu peguei o celular e mostrei para a mulher do Mário. Eu falei, foi esse cara? Aí tava lá o Edson. Foi esse cara que... E esse Edson tinha algum envolvimento com o Ivanildo? Amigão de carteirinha do Ivanildo. Certo. Seu filho Felipe, o senhor tem conhecimento que ele, depois desse atentado, ele conversou com o Ivanildo? Não tenho. Eu até pedi para ele interceder junto para a gente reconciliar, assim. O senhor pediu para o Felipe? Eu pedi, mas o Felipe falou, não, pai, o senhor não pode fazer isso. O Felipe falou que o Felipe chegou a ligar para ele enquanto o Ivanildo estava no hospital. Desculpa pela atitude do senhor. Eu pedi que ele fizesse isso. Eu pedi. Bom, quando o senhor foi ouvido lá na delegacia de polícia, seu depoimento foi registrado em papel e depois gravado a leitura para o senhor. Você lembra disso? Lembro. O senhor lembra as considerações que o delegado fez para o senhor naquele dia? Sobre essa situação, do senhor tentar matar o Ivanildo? Eu não fui preso em flagrante. Eu sei. Eu peguei e fui para um bar do amigo meu lá no 804 e eu saí, então a excelência aqui me deu o direito de responder em liberdade. O senhor estaria respondendo em liberdade por este processo? Sim. A minha pergunta é, no dia que o senhor foi depor, terminado o depoimento, o delegado gravou a leitura, para o senhor, se o senhor concordava ou não com aqueles dizeres, e fez uma advertência ao senhor quanto a essa questão de estar procurando vingança por mãos próprias. O senhor lembra disso? Quem falou alguma coisa a esse respeito foi... Doutor Diogo, lá na delegacia. Não, na delegacia lembra, não. Tá bom. Então tá ok. Sem mais perguntas, senhor Elias, muito obrigado pela... Sim, doutor Teles. Osório. Boa tarde, senhor Elias. Boa tarde. O senhor comentou com alguém lá na comunidade, antes desse fato da facada no Ivanildo, o senhor comentou lá que suspeitava que o Ivanildo estava envolvido na morte do seu filho? Eu comentei, sim. Eu me lembro muito vagamente, porque eu estava sob efeito de álcool, né? Mas eu me lembro que eu falei. O senhor suspeitou só do Ivanildo? Ou o senhor suspeitou do grupo todo de amigos que estava com o Ivanildo? Não, tem umas pessoas em especial, né? Mas naquele dia lá, só o Ivanildo foi... Só ele, que era o alvo mesmo, o meu era ele. Mas a pergunta foi o seguinte, o senhor suspeitou da participação dos amigos do Ivanildo, todos os amigos daquele grupo, ou só especificamente do Ivanildo? Porque lá é o seguinte, um passa o pano para o outro, doutor. Aí é o seguinte, a verdade fica difícil de encontrar, porque são muitos mas, na verdade, o Ivanildo é a peça-chave lá. Alguém lhe procurou para justificar ou para esclarecer que não tinha participado? O senhor teve alguém lá na comunidade, ou Ivanildo, algum amigo do Lucas, procurou o senhor para falar sobre esse assunto? Olha, algumas pessoas falaram para mim, cara, não foi ele não e tal. Algumas pessoas falaram sim, mas eu tenho certeza que ele tem, eu posso até sei lá, posso até... Está enganado, mas eu tenho dentro de mim um coração de pai que ele está envolvido, sim. O senhor disse que ele passava, no outro depoimento que o senhor deu na primeira audiência, que ele passava na sua porta com um carro lá, fazendo provocação. Cheio de... Que tipo de provocação era esse aí? Quer dizer, às vésperas do meu filho, o cara disse que era aliado do meu filho, ficava tomando altas cerveja lá numa casa de um outro colega lá da rua que é amigo dele, passava lá rindo, sorriso de orelha a orelha e apontando minha casa como sendo a casa do Lucas e tal. E pô, isso aí foi me dando uma ira tão grande. Que aí... O senhor acompanhou o processo do Lucas, da morte do Lucas? O senhor sabe o que deu o processo dele? Eu não sei o que deu, eu nem fui chamado para saber nada. Eu não. Eu fui lá na delegacia, falei com o doutor Ximenes, que é o chefe da Siqueville, para eu poder ver foto, para eu saber o que aconteceu. Eu não sei, dizem que meu filho levou uma facada, ele pode ter levado 30, eu não sei de nada. Eu não sei, eu não fui chamado, eu não fui convidado, não nada não. O senhor participou de uma manifestação pública que teve? Não. Pedindo justiça pela morte do seu filho? Eu não participei. Uma passeata, uma carreata, sei lá o que aconteceu?
Eu fiquei, na verdade, eu fiquei passando mal, eu tava com vontade até de me subir naquela passarela lá da 101 e pular lá de cima, embaixo de cima de um carro. Tu viu a camiseta que o pessoal usou na manifestação? Eu vi, eu comprei 3 camisetas no valor de R$ 25 cada uma. Ele bateu foto, tirou a foto do meu filho do Instagram por conta própria e colocou lá, Pipocou, o nome dele. Eu nunca ouvi que o meu filho tem esse nome, esse apelido, entendeu? Quem organizou essa passeata? Eu não essa sei, manifestação. Eu não estava lá, não sei de nada. Eu pedi, foi para minha mulher e a empresa que eu trabalho, que é a Marechal, empresa de transporte coletivo, para que eu fosse para a clínica, para me poder parar de fumar cigarro, beber e botar minhas ideias no lugar que eu estava para enlouquecer. E a minha mulher, ela não merece passar pelo que ela está passando. Meus filhos também não merecem. Mas eu fiz isso por um instinto de pai, entendeu? Porque esse nosso país aqui está uma pouca vergonha no sentido de as pessoas não podem nem ser bonito, que os outros querem matar, doutor. Inventaram agora um negócio de perdeu. O cara pegou minha bicicleta lá na 403, me tomou minha bicicleta, 2 rapazes e queriam me bater, fez eu sair correndo. O senhor acha que a morte do seu filho está relacionado? Que país é esse? A ele ter sido ser um rapaz bonito e ter uma namorada bonita? Eu acho que também faz parte, porque o moleque era muito, muito bem conceituado. Ele fazia, os policiais da 27 programavam churrasco e convidavam o meu filho para ser o churrasqueiro deles. O cara era gente boa, entendeu? Não é porque morreu, não, porque se ele não prestasse, eu falava aqui agora, mas tá tudo bem. Deus me deu, Deus tomou. O senhor sabe dizer quem foi que patrocinou a compra dessas camisetas? Foi o Ivanildo quem fez por conta. Ele não me consultou. Ô, senhor Elias, eu posso fazer? Pai, isso e aquilo. Fez aleatoriamente, ele fez por conta própria. Eu sou o pai, eu não tive essa ideia macabra que ele tem. O senhor chegou a usar a camiseta? Eu uso direto, eu durmo com ela. A minha mulher até falou, pô, você tá... como que ela falou? Ela falou, pô, você tá querendo canonizar o nosso filho, eu sou crente, minha mulher é crente, minha mulher tem o nome escrito no livro da vida, eu não tenho. Mas eu agradeço a Deus, porque a minha família toda é evangélica, todo mundo serve a Deus, só eu que não, por isso eu mereço o que está acontecendo comigo. O senhor foi internado depois desses fatos numa clínica? Hã? O senhor foi internado numa clínica de recuperação? Eu fui internado porque eu procurei a Núria, a chefe de departamento pessoal e seleção de pessoal da empresa, porque eu queria fazer um acordo com ela dela me mandar embora para me comprar uma arma de fogo, para me matar todo mundo. Mas Deus falou para mim, não vai resolver o seu problema. O senhor queria matar todo mundo? Eu queria matar todo mundo da pandemia. Todo mundo envolvia quem? Os amigos do Lucas? O Evanildo e a família inteira dele e até os amigos dele inteiro. Mas eu tive uma conversa com Deus, então Deus, não adianta não, o problema a gente resolve conversando e a violência gera violência. Eu aprendi isso agora lá na cadeia. Vou fazer 1 ano e 3 meses que eu estou preso e essa cadeia está me fazendo um bem muito grande. Eu queria ser absolvido, eu queria voltar para a minha área de conforto, junto com a minha esposa e os meus netos e os meus filhos. Mas eu errei, eu vou ter que pagar. Mas a intenção era essa. Ela falou, não, Elias, eu quero perguntar para o senhor algum dia já pegou um carro aqui com problema para trabalhar? Eu falei, não, nunca peguei não, Núria. Ela falou, então a gente também não vai mandar o senhor embora, porque nada consta na FAI do senhor, o senhor é de boa com nós. Então a gente tem uma clínica e a gente pode mandar o senhor para lá e o senhor vai receber 4 meses de cesta básica, salário e tudo para o senhor se cuidar. Quando o senhor estiver de boa, o senhor volta. Porra, eu topei na hora, né? Porque eu pulei do inferno para o céu na hora. Fui para uma clínica conceituada e fiquei bem. Certo. O senhor, antes disso, já fazia acompanhamento no CAPS? Eu fiz sim uma vez, porque eu estava bebendo muito álcool, sabe? Aí veio aquela lei de quem
quem dirige, não, se dirigir não beba e tal. Aí a minha esposa falou, amor, para de beber, para e tal, porque vai fazer mal para você, se você se você pegar uma enfermidade, como que vai ser? Aí foi entendeu? A minha esposa é uma pessoa de Deus, uma pessoa muito do... O senhor já fez uso ou faz ainda uso de medicamento psiquiátrico controlado? Não, eu já fiz, doutor. Já tomei carbamazepina e diazepam, porque depois disso eu não conseguia dormir. Eu fiquei 8 dias sem dormir, eu só dormia altos cochilão, só tirava uns cochilão. Depois da morte do seu filho? Ou depois da morte do meu filho. Que o senhor começou a ter esses problemas? Eu estava com 59 quilos. Eu não estava comendo, não estava dormindo, não estava funcionando sexualmente. Minha cabeça só mandava informação errônea. E eu falei, pô, vou ter que me cuidar. O senhor chegou a ser diagnosticado com depressão ou com qualquer outro distúrbio psíquico? Não. Teve algum diagnóstico para o senhor? Ou só foi essa medicação que o senhor tomou? Não, isso aí foi só para mim para mim ter um sono mais relax e para mim ficar mais suave, assim, ter um relaxamento muscular, para me ficar tranquilo. Os psiquiatras que eu passei, tudo falou, cara, tu é uma pessoa de Deus, vai para a igreja, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Porque o próprio psiquiatra falou bem assim, que o tratamento para quem faz coisa que não presta igual eu faço, que é beber álcool e talvez usar droga, é o cara ter um pouco de consciência e ver que ele vai machucar quem está ao redor dele. E eu não estou conseguindo viver com essa culpa de que eu estou sofrendo, mas quem me ama está sofrendo muito mais, cara. Isso aí é uma sensação miserável. Eu não desejo isso nem para o próprio Ivanildo. Um dia ele vai sentir, se ele ter filho, ele vai sentir um dia o que ele fez comigo. Só que, igual eu falei, eu já entreguei ele para Deus, agora é com ele e Deus. Tá certo. Foi bom, obrigado pelos esclarecimentos e eu agradeço, excelência, não tem mais perguntas. Valeu. Seu Elias, a gente está encerrando. Sim. Coisa que o senhor queira dizer? Gostaria de dizer, senhores jurados aí, que me perdoem. Me perdoe esse contratempo, perdoe esse desabafo. É de um pai, entendeu? Quem é que tem um filho que vai deixar um passarinho beliscar ele? Não vai deixar. Você criou um filho com a melhor das intenções. Meu filho Felipe, quando era criança, falou, pai, quando eu crescer, eu vou ser polícia, pai. Eu vou encostar um carro da polícia bem aqui na porta. Ele se amarrava. O Lucas falou que ia ser bombeiro. Então, tu tem um plano para teus filhos e acontece tudo errado. Então eu quero dizer para vocês que são mais novos que eu, ensinem o filho de vocês o caminho que deve andar enquanto é criança, porque quando tiver velho igual eu, não vai desviar do caminho. Minha mãe, dia 13 de julho, vai fazer 102 anos de idade. Minha mãe nasceu dia 13 de julho de 1922. Ela nunca me jogou, nunca me xingou, excelência. Ela nunca me deixou com fome. Meu pai me batia e ela me colocava no colo e me confortava. E eu sempre fiz isso com os meus filhos. Pode perguntar para os outros dois que estão vivos, que eles não vão deixar eu falando. Então, eu quero dizer, nunca fui ladrão. Graças a Deus eu não estou aqui como ladrão, como pedófilo, entendeu? Eu tentei essa atrocidade, mas eu me arrependo amargamente. Mas por causa da minha família, doutor, eu nem sei, cara, o que eu sou capaz de fazer. Mas eu aprendi muito com isso. Que a gente, quando confia no Senhor, a gente é mais que vencedor. Muito obrigado. Minhas palavras são essas. Que seu Elias. O senhor é o Aelson de Jesus Emídio? Sim. Não é isso? Bom dia, seu Aelson. Bom dia. Eu fui indicado como testemunha nesse caso aqui, em que o Elias Marques está sendo acusado de ter tentado matar o Ivanildo Costa. O senhor é parente de algum deles? Não. Conhece essas pessoas? Conhece da onde? Mora perto, o Elias mora atrás da minha casa. Certo. Você vai ser ouvido como testemunha compromissada, tá? Responder somente a verdade ao que for perguntado aqui. Seu Aelson, consta aqui da denúncia que no dia 22 de agosto de 2020, o Elias deu uma facada, tentou matar o Ivanildo dando uma facada. O senhor presenciou esses fatos? Aqui? Eu estava no local.
Mas em termos de ver, eu não vi. Tá. O local era onde lá? Era na distribuidora do amigo meu lá, na esquina lá de casa lá. E o senhor tava com quem? Tava eu e o outro rapaz que tava aqui também, né? De testemunha. O senhor viu o Elias lá? Vi, ele tava lá, rodando lá. Ele mora lá, né, cara? E o Ivanildo? O senhor viu o Ivanildo? O Ivanildo eu só vi quando ele foi comprar a cerveja e foi onde aconteceu o auto que eu não tinha visto. Só vi quando ele correu. Mas aí o que o senhor viu? Pra te falar a verdade, eu tava... Viu? Como é que foi? Eu tava sentado numa cadeira, outro rapaz do lado, e ele veio e cumprimentou comigo, e a distribuidora é fechada aqui. Eu comentou, tudo bom, mano? Pronto, iniciei o que aqui? Conversando com o rapaz, e de quando aconteceu, quando eu vi só ele já gritando e já saindo correndo. Quando eu olhei, eu falei, aconteceu. Aí eu vi ele correndo e eu olhei pra um lado e ele correndo pro outro. Eu já me distanciei um pouco e fiquei querendo saber qual era a situação. Nem vi o ato, não vi. Viu se eles brigaram? Não teve nada de discussão antes, não teve nada disso. Viu se alguém gritou, se teve discussão? O senhor disse que viu o Elias correndo, é isso? Tá. Alguém correu atrás dele? Alguém gritou alguma coisa? Não. No momento na hora do ato, quando eu vi, já vi ele, que é na esquina, né? Aí viu ele indo pra cá e o que eu conheci, ele não conhecia nenhum, eu só conheci ele como baiano. E o baiano correndo, fazendo assim nas costas. Aí eu fiquei naquela, sabe, se quer entender, que eu tava de costas querendo entender. Aí eu vi só ele correndo, aí eu fiquei assuntando e depois ele caiu lá na frente no local, mais ou menos uns 500 metros do local. Aí nisso eu fiquei, todo mundo tava lá, doido lá, querendo saber o que foi. E o senhor sabe por que isso aconteceu? Qual foi o motivo? Cara, não sei. Ok. Doutor promotor, passar pro senhor. Obrigado, excelência. Seu Aelson, bom dia. Bom dia. Meu nome é Gilberto Teles, eu sou promotor de justiça e eu vou pedir mais alguns esclarecimentos do senhor. Sim. Não necessariamente sobre a dinâmica dos fatos, mas sobre a vida dessas pessoas ali na localidade. O senhor conhecia ambas, pelo que eu entendi, tanto o Ivanildo quanto o Elias? Conhecia. Era o amigo, o senhor era amigo? Cara, era conhecido, todo mundo era conhecido. Todo mundo era conhecido. Todo mundo era conhecido. O Ivanildo era amigo dos filhos do Elias? Sim. O senhor conhecia os filhos do Elias? Conhecia. Qual os nomes deles? O falecido foi o Baiano, o filho do Elias, você fala? Isso. Mateus, Lucas e Felipe. Mateus, Lucas e Felipe. O Lucas foi o que faleceu em 2015, né? Foi, já é outro caso, né? Certo. E me diga uma coisa, como era a conduta do senhor Ivanildo, da vítima, ali na localidade? Na hora do acontecimento? Não, antes, como é que ele vivia, como é que era o comportamento dele na sociedade? Tranquilo, nunca tive, saber assim, discussão dele, nada, um cara tranquilo. Não era metido em confusão? Não. Não? E ele era usuário de drogas? Cara, eu acho que sim. O senhor já tinha visto ele usando droga? Assim, as turmas que andam, né? Mas o senhor já tinha visto? Assim, usar não. Não? Certo. E tem conhecimento se o Ivanildo praticava crimes ali na região? Ele era envolvido com gangues, com grupos criminosos? Eu sei que ele era trabalhador, cara. Ele era trabalhador? E já tinha visto ele metido em brigas no bar, em confusão? Nada. Nem ele, nem o Baiano, nem o Elias. Pra mim, eles eram tudo gente boa, tranquilo. Conhecia há um tempo já. Agora, com relação especificamente ao Elias, ele era vizinho do senhor? A casa dele é atrás da minha. Atrás da sua. O senhor tinha convivência com ele? Sim, né? Não de em casa, no outro sim, mas na rua, como se conhece, se cumprimenta, tranquilo. E o senhor já até falou, mas agora especificamente quanto ao Elias, o acusado, como é que era o comportamento dele na sociedade? Por que ele ficava isso, velho? Eu gostava muito dele, cara. Ele era um cara gente boa, um coroa gente boa, dava muitos conselhos para os moleques mais novos. Ele mexia com drogas? Ele era usuário, né? Ele era usuário? E tinha envolvimento em crimes? Que eu sei, não, senhor. Tem conhecimento se ele já praticou algum outro crime, a não ser esse? Também não sei. Sabe por onde ele anda hoje? Que eu sei, hoje ele tá preso, né? Tá preso por que motivo? Por outra tentada de então o senhor tem conhecimento que ele praticou outros crimes? Não, sim. Tem conhecimento, né? E ele praticou outro crime de quê? Só esse que o senhor falou aí, da facada que ele tá preso. Não, esse é o que nós estamos apurando hoje. E o que ele tá preso. E o que ele tá preso foi outra facada em outra pessoa. Foi o outro. Onde foi isso? Como foi isso? Na 101 lá. Foi em bar também? Distribuidora, eu acho. Distribuidora também? Distribuidora. Certo. Bom, no dia desse crime, o senhor já disse que estava lá, conversando com o outro rapaz que estava depois aqui. Duas pessoas depuseram aqui, antes do senhor, que foi o Carlos Douglas, dono da distribuidora, e o David, colega do senhor. Vocês conversavam lá, vocês três? Entre vocês? No dia ou depois? No dia do fato. No dia, sim. Sim, o Elias estava lá com vocês, né? Sim, não dando mal, ele estava bebendo normal com todo mundo. Certo.
quando o Ivanildo chegou, o Elias estava no local? Cara, que eu não me lembro se ele estava na hora que o Baiano chegou. Aí eu só vi mas ele estava na reunião, mas não vi se ele estava na hora que o Baiano chegou. Certo. E o Baiano, quando chegou, cumprimentou todo mundo? Tranquilo, normal. Pegou na mão e tranquilo. Em algum momento o senhor percebeu se antes dessa facada, o Baiano, eu vou falar Baiano agora, o jurado entenda que é o Ivanildo, a vítima, que o senhor conhece como Baiano, né? O senhor percebeu se o Baiano afrontou o Elias de alguma forma? Não. Se ele debochou do Elias? Não. Se ele ignorou o Elias de alguma forma? Não. Não. O senhor já disse para o juiz também que não teve discussão nenhuma antes dessa facada? Não. Pelo que o senhor pôde perceber ali no local, o Ivanildo foi surpreendido com essa facada? Sim. Certo. Não só ele, como todos que estavam no local, eu acho. Todos ali se surpreenderam com aquilo. Ninguém esperava aquela situação. Eu não ouvi, né? Só tava ele aqui do lado. E o Baiano tava aqui pedindo porque a cerveja. O rapaz tava dando a cerveja. Aí quando aconteceu, aí eu olhei, já vi ele já só correndo lá. Aí já vi ele já correndo, aí eu nem entendi o que tinha acontecido. Pô, o senhor relata uma dinâmica muito rápida, assim. Então eu quero que o senhor esclareça sobre o seu ponto de vista para os jurados compreenderem. Baiano estava aqui na distribuidora, pegando a bebida. Quando o senhor estava aqui, a uma distância aproximadamente de quanto? Correto. Bem aqui, ele estava vindo aqui. Só que eu não estava de verdade, eu estava conversando só com ele. Mas então estava menos de meio metro de distância assim, dele. Mais ou menos assim, um metro mais ou menos aí. 1 metro de distância da vítima. Então quando o senhor percebeu, levou o golpe de faca, já estava o senhor se assustou com o grito do Baiano. E nisso, já tinha tirado a faca e já estava... Aí nessa hora, quando eu olhei, eu falei, que esse rapaz estava aqui, né? Quando se assustou, eu se assustei quando eu olhei. Aí eu já vi só o Baiano. Eu quero ver a sua percepção. Teve uma testemunha que disse aqui para nós, que também estava próximo, que depois da facada, o Elias grudou no Baiano e ele ficou em torno de 5 a 10 segundos. Foi isso ou essa dinâmica foi mais rápida? Cara, não sei se durou esse... Porque na hora que eu me toquei no que estava acontecendo, eles já estavam saindo... Se apartando e saindo para um lado ou para o outro. Não sei se ele viu, acho que quando ele... Como for relatei, ele deve ter pensado que estava se abraçando, mas não tinha visto a faca também. Deve estar se abraçando, porque depois que eu conversei com os rapazes. Tava se abraçando, depois eu só vi quando ele saiu, velho. Eu não vi. A mulher do Baiano estava lá no local? Não sei, acho que não. Não vi. Você não viu se ela chegou? Não vi, eu tava bebendo também. Tá bom. Tudo bem, senhor Elcio. Eu não tenho mais perguntas para o senhor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Bom dia, senhor Elcio. Bom dia. Só um único detalhe que eu gostaria que o senhor esclarecesse é em relação a algum comentário que o senhor pode ter ouvido. O senhor disse que não viu o ataque, não viu o momento do golpe. Quando se virou, já tinha se desfeito a cena, um já estava correndo para um lado e outro para o outro. Exato. Mas todo mundo, nesse momento, comenta o que aconteceu. O senhor ouviu comentários sobre o Elias ter se agarrado à vítima e ter empurrado a faca para que penetrasse mais ou para tentar consumar o homicídio? Foi só esse abraço aí mesmo, quando ele Você ouviu alguém comentando lá sobre isso? Depois que chegou a abraçar? Escutei. O pessoal falou sobre isso lá. Não, assim, depois falando da situação que rolou, mas nada que tinha falado que ia matar. Sim, mas quando ouviu o barulho, que o senhor ouviu, o Elias, o Ivanildo gritou? A vítima gritou? Eu nem percebi, mano, um pouquinho. Não percebeu. Eu tava bebendo também, não tava muito sóbrio. Certo. Nem acredito que nem já está respondido, mas só para poder deixar mais claro, o Elias tentou dar uma segunda facada? O que eu ouvi também dos comentários também não. Dos comentários também não. Acho que foi só uma, só que ele deu e... Já vazou. Alguém tentou conter o Elias? Não, porque foi só ele que veio, bateu e saiu. O nego nem tentou separar, porque não viu. Só viu acontecer e eu já vi já correndo. O senhor viu saindo sangue das costas do acusado? Não saiu sangue nenhum? Não vi. Quando o Baiano tava correndo com a mão assim, olhando pra trás e correndo. Aí uns 500 metros ele caiu. Aí foi um dia que a gente ficou assustando, eu fui lá e depois eu vi o sangue lá no chão e tá. Mas eu não vi sangrando, não. Tá bom. O senhor era amigo do Lucas também? Também. Nós somos conhecidos de infância. Teve na época uma manifestação pública pedindo justiça pela morte do Lucas. O senhor se lembra disso? O senhor participou? Não. Eu já tava morando no Valparaíso. Quando o Lucas morreu, eu não tava morando mais no... Certo. O senhor ouviu algum comentário antes dessa tentativa de homicídio que está sendo apurado aqui, de que o Elias estava relacionando os amigos do Lucas à morte dele? Sim. O senhor viu isso como? Do jeito que no comentário mesmo, que ele pensou que eu não tava morando ali, né? Aí eu fiquei sabendo que
depois que aconteceu com o Lucas, ele viu quem estava bebendo com o Lucas, botou todo mundo, julgou. Então, o pessoal comentou lá na comunidade que o Elias estava suspeitando dos amigos do Lucas. Que foi o caso que aconteceu, que ele suspeitou, não foi do Baiano, de todos. Quem estava bebendo. Inclusive do senhor? Não, porque eu não estava morando ali. Você não era não estava na situação desse dia, não estava. O senhor tem alguma recordação desse grupo que usava uma hashtag chamada Pipocou ou Pipoco? Hashtag Pipoco? Eu lembro de alguma coisa nesse sentido? Pipoco. Essa palavra fala com alguma... Não, nada. O senhor sabe se alguém daquele grupo que foi ameaçado anteriormente pelo Elias tomou providência de comunicar às autoridades, ou ameaça, ou de procurar o Elias para esclarecer que não tinha participação na morte do filho dele? Que eu sei esse momento que os meninos comentou, deve ter conversado com ele, falando que não tinha nada a ver, mas coisa da cabeça do Elias, eu não sei o que ele interpretou. Né? Só para deixar claro, o senhor tomou conhecimento de que o Elias estava com essa suspeita antes da facada no Ivanildo? Sim. Muito bem. Sem mais perguntas, Excelência? Bem, seu Elson, era isso. Agradeço a participação aqui, a colaboração. O senhor está dispensado. Bom dia. Bom dia, que eu agradeço. O senhor é o Carlos Douglas de Oliveira Bertoldo? Sim, senhor. Isso. Bom dia, seu Carlos. Bom dia. O Carlos, o senhor foi indicado como testemunha nesse caso aqui, em que o Elias Marques está sendo acusado de ter tentado matar o Ivanildo Costa. O senhor é parente de algum deles? Não, senhor. O senhor conhece essas pessoas? Sim, senhor. Conhece da onde? Amigos de infância. Conhece dos dois? Os dois. Mas isso impede o senhor de dizer a verdade aqui para querer favorecer ou para prejudicar alguém? Desculpa, não entendi. Isso impede o senhor aqui de dizer senhor. A verdade? Nada. Para favorecer ou para prejudicar algum deles? Tá certo. Não, vai ser ouvido como testemunha compromissada. Então, seu Carlos, responder somente a verdade é o que for perguntado. A denúncia diz aqui que no dia 22 de agosto de 2020, o Elias deu uma facada no Ivanildo. O senhor presenciou isso aqui? Sim, senhor, foi no meu estabelecimento. O senhor é o dono lá da... Dono da distribuidora. O que houve nesse dia? No dia a gente estava bebendo na frente da distribuidora, o Elias até estava presente no momento, o Ivanildo chegou um tempo depois. E no momento o Ivanildo me pediu para fazer um atendimento para ele, eu fui buscar as mercadorias que ele tinha pedido, e no momento que eu entrei para a distribuidora, o Elias se levantou da onde a gente estava sentado. Com o tempo que eu fui fazer o atendimento do Baiano, posso chamar assim? Baiano? É assim que a gente conhece. É o Ivanildo. Ivanildo. Tá. E quando eu fui fazer a entrega das mercadorias dele, o Elias chegou por trás dele e deu essa facada nele, na grade da distribuidora. Isso o senhor viu? Isso eu vi. Uhum. Ele deu a facada. E aí, o que aconteceu depois? No momento da facada, eu estava pro lado de dentro da grade e como ele foi pressionado de encontro à grade, a reação dele foi empurrar a grade porque o Elias estava sob pressão da faca nas costas dele. E com esse empurrão que ele deu na grade, o Elias se afastou e correu para um lado e ele conseguiu correr para o outro. Mas ele não foi muito longe, foi máximo uns 200 metros. Foi o tempo de eu sair de dentro da distribuidora para ver, porque na hora assim a gente só viu o susto, né? Estávamos do lado de fora, todo mundo tranquilo. E na hora da facada, aquele alvoroço de muita gente correndo, o pessoal que estava na frente da distribuidora. Eu não consegui ver para onde, mas o Elias foi para um sentido e o Baiano foi para outro lado. Chegou a cair mais na frente. Antes da facada, o Elias disse alguma coisa? Para mim, não. Mas ele na hora gritou? Não. Falou alguma coisa com o Ivanildo? Não consegui identificar nada. Depois que ele deu essa facada, ele tentou dar mais alguma? Não, senhor. Ele deu a facada e ficou abraçado com ele pelas costas, pressionando ele contra a grade. Sim. E acho que pelo o porte físico do Baiano ser maior, ele conseguiu empurrar a grade, o Elias meio que se afastou e correu para um lado e ele conseguiu correr para o outro lado. O senhor viu para onde que o Elias correu? Sentido a casa dele, descendo a rua que minha distribuidora era uma loja de esquina, e o Elias mora na rua da distribuidora. E o senhor sabe o motivo? Isso aí? Assim, alguns anos atrás, o Elias perdeu um filho, amigo nosso também, por uma facada, e eu acredito que ele ficou com esse pensamento porque no dia da morte do filho dele, estávamos todos juntos durante a tarde e durante a noite saímos para a festa. E só o Baiano que estava
com ele próximo durante o dia todo, o vínculo de amizade, tudo, e eu acredito que ele quis achar um culpado e ele procurou o baiano. O senhor pode descrever a faca que foi usada? O senhor sabe faca de churrasco, faca de cozinha? Eu acho que era uma faca de cozinha do Cabo Branco, se eu não me engano. O senhor viu não era pequena, não. Era serrinha? Não era faca de serra, não. Era faca de corte mesmo. Tá. Ok, promotor, passar para o senhor aí. Obrigado, excelência. Sou Carlos Douglas, bom dia. Bom dia. Meu nome é Gilberto Teles, eu sou promotor de justiça e gostaria de mais alguns esclarecimentos do senhor. Sim, senhor. O senhor já disse que conhecia os envolvidos, tanto Elias quanto Ivanildo. Sim, senhor. Sabe nos dizer se eles, antes desses fatos, eram amigos? Sim, todos nós, inclusive o filho dele, que é finado também. A gente tinha um vínculo... Finado é o Lucas. Finado Lucas. E o Elias tinha mais filhos? Tem mais dois. Mateus e Felipe. Todos eram amigos? Todos nós somos em comum. Convívio de infância mesmo, assim, mais de 10 anos de amizade. O Ivanildo cresceu com vocês ali? O Ivanildo já tem uma amizade, ele por ser mais velho que eu conheci ele após alguns anos, mas a amizade nossa lá já é de mais de 10 anos. E como era a pessoa de Ivanildo ali na comunidade? A pessoa mais tranquila que eu conheço é ele. Nunca vi maldade dele pra ninguém, pelo contrário, sempre que ele pôde ajudar alguém de qualquer forma, ele sempre prestou ajuda. Não via o porquê do atentado contra ele. Certo. O Elias era envolvido com drogas? Sim, senhor. E o Ivanildo era envolvido com drogas? Por ciência, sim, não sei te informar, mas o Elias eu tenho ciência, sim. O Ivanildo era envolvido em crimes? Não que eu saiba. Metido com gangues? Não, senhor. Não? Jamais. O Elias, o senhor já disse que ele era envolvido com drogas. Sabe que tipo de droga que ele fazia uso ali na... Amigo, ele teve um caso muito tempo com crack, usava cocaína também. E acho que ele tem até laudo de dependente químico, que eu acho que foi o que... O senhor conhece bem a dinâmica ali, sobre a conduta social de um e de outro. Quem era mais ajustado e quem era desajustado? O Elias, ele é mais... O acusado era desajustado. Isso, o acusado, ele é mais desajustado. Sempre foi. Já teve problemas com comunidade, que eu falo assim, em brigas, discussões, esse tipo de coisa. Ele era metido em confusões. Ele era bem problemático. E o Ivanildo trabalhava? Você tem conhecimento? Trabalhava, não sei te falar agora com o que, mas trabalhava, sim, senhor. O Elias morava próximo ali ao comércio do senhor? Sim, senhor, na mesma rua, mesmo conjunto, na verdade. E o Elias era frequentador assíduo do seu comércio? Não. O senhor já tinha ouvido algum comentário no sentido de que Elias iria matar o Ivanildo? Não, ele falar que queria matar não, mas ele tinha uma desconfiança grande entre os amigos, porque a gente tinha um grau de amizade muito, de convívio mesmo, e no dia, estávamos numa confraternização. No dia que o senhor fala, que dia? No dia da morte do filho dele. Da morte do Lucas, finado lá Lucas. Em 2015. Isso, alguns anos atrás. A gente tinha um convívio muito grande de fazer confraternizações, e nesse dia estávamos em confraternizações, só que durante a noite cada um seguiu a sua vida e acabou acontecendo essa fatalidade com o Lucas. Por ele estar com a gente durante o dia inteiro, houve alguns rumores dele falar que a gente era culpado, porque ninguém estava com ele no momento e tal. Então o Elias passou a nutrir esse sentimento de que os amigos do Lucas... Que alguém dos amigos teria algum envolvimento. Bom, o senhor tem conhecimento se o Elias já cometeu crimes? Não, senhor. O Elias? O Elias... Que depois dessa facada no Baiano, teve uma outra ocorrência com ele agora, de uma outra tentativa, mas foi lá após. O senhor sabe por onde anda o Elias hoje? Não, senhor. Rumores que está preso. Rumores de que ele está preso. Ele está preso por que motivo? O senhor sabe? Por uma tentativa também de... Por outra tentativa? Outra tentativa com faca também. E essa outra tentativa foi foi aqui no Recanto também? Sim, senhor. Lá próximo à sua casa? Próximo ao mesmo estabelecimento. E ele tentou matar quem nessa outra? Não conheço. A gente ficou sabendo porque saiu os vídeos da outra distribuidora e os vídeos mostram que estava ele e o outro filho dele, o mais novo, envolvido. E era alguém envolvido na suporte? Não, foi alguma discussão da distribuidora, onde ele evadiu e voltou para fazer o atentado. Isso está nos vídeos, né? Tá. Bom, o senhor já disse que estava presente na distribuidora, era dono da distribuidora. Me diga uma coisa, o senhor viu o momento em que o Ivanildo chegou lá na frente da sua distribuidora? Sim, senhor.
quando o Ivanildo chegou lá, o Elias já estava no local? Estava lá. O senhor percebeu se o Elias cumprimentou se o Ivanildo cumprimentou o Elias? Cumprimentou, ele chegou, estávamos as 3 testemunhas que estavam aqui presentes, o Elias, no caso. Vocês estavam conversando ali em frente? Estava num grupo sentado tomando cerveja. Então, para ficar claro, jurados, o Ivanildo chegou tranquilamente, cumprimentou. Tranquilamente. A esposa dele, inclusive, ficou no carro pela presença tranquila, da gente ter um convívio de amizade. Ele chegou, cumprimentou a todos. E eu entrei para a distribuidora para fazer o atendimento dele. Foi no momento em que o Elias... Quando o Ivanildo chegou ali no local, ele cumprimentou o Elias com certo deboche? Não, senhor, ele pegou na mão de todos nós, cumprimentou, deu boa noite, sim, senhor. Ele chegou a afrontar o Elias? Não, jamais. Não? Fez alguma provocação a Elias? Não, até porque até então a gente sempre teve uma boa convivência, até mesmo depois da morte do finado Lucas. Então, nem mesmo Elias nunca tinha levantado a voz para dizer se estava chateado, alguma coisa assim. O Ivanildo, vítima da facada, já tinha comentado com o senhor se tinha medo do Elias? Não. Ninguém nunca despertou nada da gente. Ele não suspeitava, então, que deve ser vítima de um ataque do Elias? Se ele tinha algum pensamento, ele sempre guardou isso para ele, entre a gente lá, ele nunca chegou a comentar. Quando o Ivanildo chegou ali na frente, o senhor disse que o Elias já estava. O Elias já estava armado de faca naquele momento? Não sei te falar, amigo, mas quando eu entrei para dentro do estabelecimento para fazer o atendimento, o Elias se levantou, saiu e voltou. Eu acredito que nesse momento, por ele morar próximo, ele pode ter ido em casa buscar a faca. Foi questão de minutos. O senhor foi ouvido aqui, está gravado o seu depoimento no tempo 6 minutos e 30 segundos. O senhor disse que, inclusive, o Elias estava sem camisa quando o Ivanildo chegou. Não chega a falar isso, não, amigo. Está no seu depoimento aqui. Que ele está sem camisa? Posso ter equivocado. Depois eu confiro direitinho e mostro para os jurados. Hoje? Não. Quando o senhor foi ouvido na primeira fase aqui. Sim. Não me recordo se ele estava sem camisa, mas eu acredito que com a arma ele não estava, porque ele chegou a sair e voltar. Bom, sobre a gravidade da facada e a recuperação da vítima, eu não vou perguntar para o senhor, porque o senhor certamente não acompanhou. Não, só por alto, assim. Eu não tenho mais perguntas para o senhor Carlos. Muito obrigado pelos esclarecimentos, tá? Sim, senhor. Por isso. Senhor Carlos, bom dia. Bom dia. O senhor estava a que distância dos dois no momento da facada? Menos de 1 metro eu estava. O que separava eu do Ivanildo era só a grade do estabelecimento. Certo. Eu estava no ato da entrega da mercadoria. Certo. Aí o senhor afirmou aqui que depois de ter desferido o golpe contra a vítima, o Elias se atracou com ele e pressionou ele contra uma grade. Sim, senhor. O senhor tem como escrever o gesto que ele fez? Como foi que ele fez? No momento da facada, ele chegou por trás, o Ivanildo estava na grade para receber a mercadoria e o Elias veio e aplicou a facada. No momento que ele aplicou a facada, ele chegou a abraçar ele como se fosse para fazer pressão mesmo. Quando o Ivanildo empurrou, foi quando ele saiu de perto, inclusive a faca foi junto. E empurrou ele contra uma grade? A grade da distribuidora. A grade da própria distribuidora. Isso, ele chegou para comprar. Então ele chegou na grade para receber a mercadoria. Certo. E o Elias pressionou ele na grade, ou seja, para frente ele não teria como mais fugir. E ele fez algum gesto para repelir o Elias? Ele empurrou a grade, porque ele estava de costas, ele não viu o momento do atentado. Mas ele empurrou a grade, eu acho que no meio do sufoco, para tentar fugir, né? Que quando ele empurrou, o Elias correu para um lado e ele conseguiu correr para o outro. Você sabe dizer quanto tempo demorou esse gesto do Elias atracado com a vítima? Segurando ele para pressionar, só sabe, pelo menos em segundos, em minutos? 5 a 10 segundos no máximo. Foi o tempo da facada, o abraço e ele empurrou. Então, aproximadamente 10 segundos. No máximo. No máximo, ele esteve com a faca pressionando contra o corpo da vítima. Exatamente. Sim, senhor. E nesses 10 segundos, 10 segundos é um tempo razoável. Deu tempo de alguém tentar interferir naquilo? Porque alguém tentou conter o agressor? Quando o Ivanildo empurrou a grade, a reação do Elias foi correr justamente porque tinha mais pessoas próximas e eu acho que no medo da gente chegar a segurar ele, algo do tipo assim,
tentar socorrer ali, no caso, ele correu. Então, ninguém teve reação nenhuma para poder segurá-lo. No momento em que o Ivanildo se virou de frente para o Elias, o senhor percebeu alguma intenção do Elias em continuar golpeando? Eu acho que não chegou a nem virar de frente, porque quando ele empurrou a grade, de fato, o Elias correu. E o Baiano, ele correu no sentido oposto. Não chegaram a se afrontar um de frente para o outro. Porque a vítima informou aqui em juízo que ele chegou a perguntar para o agressor: o que está acontecendo? Aí nesse momento, o senhor presenciou isso? Ele se voltando? No momento que ele tomou a facada, ele falou mesmo, ele falou assim: poxa, Elias, por que isso? Por que isso? Tipo assim, porque ele não esperava de fato, ele chegou, cumprimentou o Elias, nunca teve uma suspeita de que o Elias poderia fazer algo do tipo. Eu só queria deixar bem claro o seguinte: o senhor viu se o Elias tentou desferir uma segunda facada? Não, senhor. Ele não tentou ou o senhor não viu? Não vi. A segunda facada, não vi ele tentar uma segunda... O senhor presenciou a cena desde o momento da facada até o momento que o Elias correu? Até o momento que o Elias correu. Em momento nenhum o senhor viu ele dando a segunda facada? A segunda não. Ele tentando dar? Não, senhor. Não, senhor. Certo. Quando o Ivanildo pergunta o que está acontecendo e tal, o que foi que o Elias falou alguma coisa? Respondeu? Não me Nada. Recordo agora assim de falar o que foi conversado, mas eu lembro dele ter dado como se fosse um chilique. Por que isso? Por que isso? No susto. Certo. Mas como o Elias correu, ele procurou até correr de sentido oposto com medo do... Acredito que com medo dele voltar. O senhor disse que tinha tomado conhecimento anteriormente que o Elias estava relacionando os amigos à morte do filho dele. Como é que o senhor tomou conhecimento disso aí? Os boatos que correm nas ruas, como a gente tinha um grupo de mais de 10 pessoas, assim, uma amizade muito grande, de estar sempre convivendo junto. Quando aconteceu da morte do filho dele, o pessoal ficava falando: não, ele está achando que vocês têm culpa, porque ninguém estava junto e só ele sofreu o atentado e no dia estava todo mundo junto e tal. Mas isso são boatos que a gente vem coletando da rua mesmo. Certo. Esses boatos eram especificamente sobre o Ivanildo? Não, senhor. Ou sobre qualquer um grupo? O grupo de amigos. E ninguém no grupo tomou nenhuma providência, tipo comunicar às autoridades? Até porque ele nunca reagiu. Registrar um BO, ninguém fez nada? Não, até porque ele nunca agiu diferente com a gente, ele sempre cumprimentava a gente. Eu, por ser o dono da distribuidora, depois do atentado, ele ia lá comprar refrigerante, comprar cigarro, como se... O senhor sabe se alguém tentou esclarecer pro Elias que ninguém tinha nada a ver com isso? Nunca, até porque nunca chegou de fato a saber da boca dele se foi isso mesmo que ele falava, né? Foi mais uns comentários da rua, né? Que o povo falava: ele tá achando que é você. O povo tá comentando aí que o Elias tá dizendo que vocês têm alguma coisa a ver. Pô. E entre vocês, o grupo de amigos, vocês não chegaram a comentar que deviam tomar alguma precaução? Que tava rolando esse papo aí? Não, nunca me atentei a isso, não. Tá ok. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado, viu? Senhor Juliano. E beleza. Seu Carlos Douglas, muito obrigado. Certo? O senhor está dispensado. Bom dia. Até. Obrigado. O senhor é o David Teixeira? Sim. Ou Davi? David. David Teixeira Gonçalves. Bom dia, sou David. Bom dia. Sou David. O senhor foi indicado como testemunha nesse caso em que o Elias Marques está sendo acusado de ter tentado matar o Ivanildo Costa com uma facada. O senhor é parente de algum deles? Não. O senhor conhece? Sim. Pessoas conhece da onde? Eu quero ser os juntos praticamente ali, na época de escola. Conhece os dois? Sim. Tá. Mas isso impede o senhor de dizer a verdade aqui para querer favorecer ou para prejudicar alguém? Não. Tá bom, então o senhor vai ser ouvido como testemunha compromissada, responder somente a verdade ao que for perguntado, tá certo? Sim. Bom, senhor David, consta da denúncia aqui que no dia 22 de agosto de 2020, o Elias desferiu uma facada no Ivanildo. O senhor presenciou esses fatos aqui? Sim. O senhor estava onde? Na distribuidora. Tá. E o que aconteceu? Ele chegou e deu uma facada. O senhor estava lá na distribuidora com quem? Eu, o Laelson e o Carlos Douglas. Estava lá. Certo. O Elias estava lá? Não, quando eu cheguei ele estava, depois ele saiu. Depois ele voltou, foi quando aconteceu a situação. Tá. O senhor viu o Ivanildo chegando? Vi. A vítima? Sim. Certo. E aí, eu quero saber essa situação. O que o senhor viu? O Ivanildo chegou, conversou conosco. O Elias já não estava lá nessa hora que o Ivanildo chegou.
pelo menos eu não estava no meu campo de visão. Chegou, conversou com a gente estava conversando e o Ivanildo foi comprar a bebida, creio eu, na distribuidora que a gente estava. Foi quando a gente virou e se deparou com o Elias dando a facada nele. O senhor presenciou o momento da facada? Não, sim, porque ele deu um grito, né? O Ivanildo gritou na hora, a gente virou. Quando virou para olhar, estava abraçado com o Ivanildo com a faca cravada nas costas dele. E o que houve depois disso? Ele saiu correndo. O Elias Saiu, desceu a rua, acho que sentido da casa dele, e o Ivanildo correu para outro sentido, outro canto. O Elias, antes de dar a facada, ele falou alguma coisa? Gritou alguma coisa? Aí ele falou alguma coisa, foi bem na hora que a gente virou para olhar. Não me recordo muito bem das palavras dele, mas deve ter falado alguma coisa. O senhor viu se você tentou dar uma segunda facada? Não vi. Eu vi a faca já estava cravada. Tá. Alguém foi separar? O senhor disse que ele estava abraçado na vítima. Alguém foi lá separar? Acho que ele soltou na hora. Não sei se o Ivanildo empurrou, chegou a empurrar pela grade, né? Ele soltou e saiu andando. Tá. O senhor sabe o motivo disso ter acontecido? Não. Ficou sabendo depois? Comentários? Eu fiquei sabendo boatos, mas nada que justificasse, no meu ponto de vista. E esses boatos aí, o que eles diziam? O pessoal na rua falava que talvez teria sido por conta do filho dele, do Elias. O senhor viu a faca que foi usada? Não. Pode descrever como é que era a faca? Faca de cabo branco, não me recordo muito não. Ok. Já tem um tempo já. Tá bom. Doutor promotor, passar para o senhor. Obrigado, excelência. Seu David, bom dia. Bom dia. Seu David, eu sou Gilberto Teles, promotor de justiça. Nós estamos aqui apurando as circunstâncias desse crime. Antes de perguntar sobre o fato especificamente, eu vou perguntar sobre o comportamento dos personagens aqui, podemos dizer assim. O senhor conhecia os dois, tanto o Ivanildo quanto o Elias. Era amigo dos dois? Sim. E eles eram amigos entre eles também? Era um amigo em comum? Creio que sim. Talvez conhecia, todo mundo se conhecia ali na região. Seu David, como era a conduta social do Ivanildo, da vítima, ali na região? Comunicativo com todo mundo, conversava com todo mundo. Comunicativo, conversava com todo mundo? Sim. Era metido em confusões? Até onde que eu saiba. Era metido com crimes? Até onde que eu saiba. Tem conhecimento se o Ivanildo, vítima, fazia uso de drogas? Não sei. Não sabe? Já viu ele drogado? Não? O Ivanildo fazia parte de alguma gangue, algum grupo criminoso, alguma coisa assim? Até onde que eu saiba, não. Não? Com relação ao Elias, o acusado aqui, era vizinho do senhor? Não. Não? Morava próximo à sua casa? Não, eles moram uma quadra distante da minha. Mas eu sempre... Mas o senhor conhecia bem o Elias, certo? E os filhos do Elias, o senhor conhecia? Sim. Quantos? O Lucas, Matheus e o Felipe. Lucas, Matheus. O senhor era amigo deles também? Sim. O Ivanildo também era amigo dos filhos do Elias? Creio que sim. E sobre o comportamento do Elias, o acusado aqui, como era? Sempre foi amigável com a gente. Sempre foi amigável? Com a gente, sim. O Elias tinha vícios? Não sei, sempre a mim bebia e fumava cigarro. Não acho que eu saiba. Tem conhecimento se ele fazia uso de drogas? Não, pelo menos que eu tenha presenciado, não. E o senhor tem conhecimento se o Elias era metido com crimes? Também não. Sabe se ele já cometeu outros crimes, a não ser esse? Não. Não? Sabe por onde ele anda hoje? Acho que ele estava preso. E ele está preso por qual motivo, o senhor sabe? Ele parece que se envolveu em outra confusão. Então o senhor tem conhecimento de outros crimes desses? Sim. Entendi. Que confusão foi essa? Mas foi briga de bar também. Briga de bar também? Isso. E aconteceu o que nessa confusão? Deu uma facada na outra pessoa. Ele deu uma facada na outra pessoa? Sim. É por isso que ele está preso? Creio que sim. Tá. O senhor já disse aqui para o juiz que no dia do crime o senhor estava lá presente. Sim. Quando o Ivanildo chegou à distribuidora, o Elias estava lá no grupo de vocês? Como eu falei para o senhor, quando eu cheguei, o Elias estava, depois eu não ouvi mais lá. O senhor não percebeu se ele estava no momento da chegada do Ivanildo? A distribuidora era de esquina, então eu estava numa ponta, talvez ele poderia estar na outra, mas eu cumprimentei ele, a gente conversou e depois ele saiu. Não ouvi mais. Aí quando o Ivanildo chegou, não tinha visto mais se o Elias estava lá ou não. Certo. Então o senhor não viu se houve cumprimento entre o Ivanildo e o Elias na chegada do Ivanildo? Não cheguei a presenciar isso não. Tá. Antes da facada, naquele contexto ali de conversa entre amigos, teve algum desentendimento, algum atrito entre o Elias e o Ivanildo, vítima? Não, até mesmo porque eu não vi o Elias lá.
Então, não teve nenhum percebeu, em algum momento, o senhor percebeu se o Ivanildo, vítima, provocou o Elias de alguma forma? Como eu disse para o senhor, não viu o Elias lá, então não sei se teve algum tipo de desentendimento entre eles. Até então, quando o Ivanildo chegou, o Elias não estava no meu campo de visão. Naquele dia ali, o Elias já estava na distribuidora por algum tempo, segundo o senhor disse. Ele já tinha feito algum comentário acerca de pegar o Ivanildo, de acertar o Ivanildo, alguma coisa assim? Pelo menos para comigo, não. Não? Bom, agora sobre o momento do crime em si. O senhor viu a chegada, o retorno do Elias à distribuidora? Não. Viu ele passando com faca na mão? Não. Não chegou a ver isso? Não. Então, David, quando o senhor esteve aqui em Juízo, o senhor falou algo diferente, o senhor não lembra, não? Não me recordo. Pois é. Eu vou falar isso para os jurados. Sim. Mas eu quero que o senhor diga que se essa informação que o senhor trouxe procede ou não. Sim. Quando veio aqui em Juízo, está gravado no seu depoimento, no tempo 6 minutos e 40 segundos, o senhor disse que o Elias chegou e disse, vou dar uma facada nesse cara. Eu disse para o senhor, excelência, eu falei que na hora que ele chegou, ele falou algo que eu não me recordava mais no primeiro momento, mas provavelmente deve ter falado alguma coisa assim. Tanto a gente viu aqui o ano passado. Sim. Então o senhor se recorda que ele falou algo nesse sentido? Ele falou, sim. E o Elias? Aí minha pergunta é, na sequência, o Ivanildo, de onde ele estava, ele pôde perceber isso? Ele escutou essa fala do Elias? O senhor tem conhecimento? Eu estava de costas. Quando ele falou que eu vi algo falando sobre tipo, eu virei, foi quando ele deferiu a facada. E quando ele falou isso, ele já vinha empunhando a faca na mão? Não sei, eu só virei, quando ele falou, eu virei, foi na hora que eu vi ele. Então ele falou imediatamente, foi a facada. Qual era a distância do senhor para a vítima Ivanildo nesse momento? Acho que a princípio quase dessa mesma distância de comigo para com o senhor. Daqui nessa distância? Provavelmente sei um pouco menos. Nesse momento, a vítima Ivanildo estava como? Qual era a posição dela em relação ao Elias? Estava de frente para o Elias? Estava de costa para o Elias? O Ivanildo estava de frente para o balcão da distribuidora, então provavelmente de costa. Estava de costa para a rua, então? Sim. Estava de costa para onde o Elias chegou? Sim. E da distância que o senhor estava, o senhor ouviu o Elias anunciando alguma coisa para o Ivanildo? Ou só foi o momento da facada? Foi o momento da facada. Ele falou alguma coisa, falou que era uma facada, provavelmente. Foi quando a gente virou, ele já estava com a facada, dando a facada no Ivanildo. E o senhor, de onde o senhor estava ali, o senhor percebeu se o Ivanildo chegou a ver a aproximação do Elias? Se ele percebeu a chegada do Elias? Estava de costas, não deu para ver. Só virei para presenciar devido à fala do pronunciamento do Elias, foi quando eu virei que visualizei. Mas até então não dava para ver porque eu estava de costas. Naquelas circunstâncias, pelo que o senhor percebeu, o Ivanildo teve alguma chance de se defender, alguma chance de reação antes da facada? Devido ao posicionamento dele, não. Não? Não. Bom, o senhor viu o desferimento de quantas facadas contra o Ivanildo? Só uma. Só uma. E como foi exatamente a dinâmica dessa facada? Deu um golpe, tirou e saiu? Deu um golpe e se atracou com ele? Como é que foi? Sim. Na hora que ele pronunciou que eu virei, eu vi que ele já tinha dado a facada e eu vi que ele abraçou o Ivanildo. Ele abraçou o Ivanildo e ficou meio que segurando a faca? Isso. Empurrando a faca? Sim. Certo. Depois disso, a mulher do Ivanildo chegou no local? Eu creio que deve ter chegado. Eu não me recordo muito bem agora. Você não lembra? Não lembro. A dinâmica foi muito rápida ali. Muito rápido. Sei que a gente levantou, se afastou, e ele saiu, o Ivanildo saiu correndo e ele estava ao lado dele. Mais ou menos, na sua percepção, durou esse atraque do Elias contra o... Foi muito rápido. Esse muito rápido é o quê? Muito rápido, de questão de segundos. Fração de segundos. Sim. E como foi que o Ivanildo conseguiu se desvencilhar do Elias? Eu acho que creio ele deve ter sido empurrado contra a grade e o Elias soltou ele e saiu andando. Certo. Bom, o senhor já disse aqui que o Elias correu para um lado e o Ivanildo correu para o outro. O Ivanildo chegou a cair? Caiu. O senhor foi lá no local onde ele estava caído? Sangrava muito? Não tinha sangramento externo, não. Tá? Provavelmente sangramento, mas era interno. Ele estava com um quadro de sudorese, suava bastante. E ele foi socorrido pelo SAMU? Sim. O senhor acompanhou a recuperação do Ivanildo? Não. Não? Certo. Ele voltou a frequentar o local ali, na 101? Não sei te informar. Bom, ainda sobre o motivo do crime, o senhor já esclareceu para o juiz aqui que teve rumores ali, depois da morte do Lucas, de que o pai, o acusado, o senhor Elias, achava que o Ivanildo tinha envolvimento. O senhor morava na 101 naquela... Não, morava em outra quadra, o senhor já disse, mas frequentava a 101. Era amigo tanto do Lucas quanto dos irmãos deles. Sim. O senhor já ouviu algum comentário sobre o possível envolvimento do Ivanildo na morte do Lucas? Não, só depois que aconteceu essa situação. Só depois que aconteceu essa situação. Vieram falar que talvez o Elias tenha feito isso por conta disso, né? O senhor mesmo nunca tinha ouvido? Não. A morte do Lucas foi em 2015. Sim.
essa morte aqui, essa tentativa de homicídio aqui que nós estamos apurando, 2020. Aconteceu em agosto de 2020. Sim. Quase 5 anos depois. E o senhor nunca tinha ouvido nada acerca do envolvimento do Ivanildo nessa período morte? Eu estava na faculdade, quase que não frequentava mais lá embaixo. Sim. Tinha me informado já. Em algum momento, o Ivanildo fez algum comentário para o senhor se tinha medo do Elias, de fazer alguma coisa com ele? Não. Ou ele simplesmente ignorava a eventual ameaça? Não comentou nada. Nunca comentou. Tá ok. Senhor Davi, muito obrigado. Eu não tenho mais perguntas para o senhor, tá? Isso foi. Doutores. Bom dia, senhor Davi. Bom dia. O momento que o Elias falou, eu vou dar uma facada nesse cara. O senhor já sabia que esse cara se referia ao Ivanildo? Não. No entanto, a gente virou para ver o que era. Quando eu vou ver toda a situação. O senhor não teve tempo de, por exemplo, tentar impedir? Não. Estava de costas. Certo. Só mais uma pergunta. O senhor participou da manifestação pública que houve pedindo justiça pela morte do Lucas? O senhor conheceu o Lucas? Conhecia. O senhor era amigo dele também? Sim. Você lembra dessa manifestação? Não participou? Agora. Não, tá bom. Então, sem mais perguntas, excelência. Sala. Beleza, então. Seu David, era isso. Está dispensado. Bom dia. Muito obrigado. Até. Para. A senhora é a dona Tuane, não é isso? É isso sim. Ferreira da Silva. A senhora é a esposa do Ivanildo. Que está como vítima aqui, não é isso? Aham. Tudo bem. Bom, dona Tuane, aqui o Elias Marques está sendo acusado de ter tentado matar o Ivanildo com uma facada no dia 22 de agosto de 2020. A senhora presenciou esse fato Eu aqui? presenciei. Eu estava dentro do carro, aí meu esposo tinha saído para comprar uma cerveja na distribuidora. Aí eu vi na hora que o Elias correu na direção da casa dele. Aí depois eu vi ele subindo de novo e escutei meu esposo me gritando. Ele já tinha dado a facada no meu esposo e aí ele ficou com a faca na esquina, né, na mão. E aí, de vez de eu correr, né, dele, eu corri para cima do meu esposo e carreguei ele até adiante, até onde ele caiu. Vamos lá. A senhora estava com o esposo da senhora onde? Lá na 101. Tá. Eu só não me lembro A senhora está dentro do carro? Eu estava dentro do carro esperando ele. Ele desceu Ele foi fazer o quê? Ele foi comprar uma caixa de cerveja. Foi comprar cerveja pra gente ir pro aniversário. E o Elias, a senhora viu o Elias nessa hora? Eu vi ele correndo e depois ele subindo. Mas eu nem sabia. A primeira vez que eu vi ele foi nesse dia. Eu nem conhecia ele. Conhecia ele? Não. A senhora viu ele correndo? Eu vi ele correndo, que aí, como o povo que mora lá falou que ele tinha ido na casa dele, ele pegou a faca e voltou e pronto. Depois... Isso a senhora viu ou as pessoas comentaram que ele tinha ido buscar a faca? Não, eu vi ele correndo. Ele correu, depois ele voltou. Quando ele subiu, ele já veio com a faca. A senhora viu ele com uma faca na mão? Eu vi ele com a faca na mão, correndo bem assim. Tá. E aí, o que a senhora viu ele fazendo? Aí eu só vi meu esposo gritando e depois ele na esquina, parado com a faca. E eu saí do carro e já tava o sangue, eu já saí carregando meu esposo. E virei de costas e depois não olhei mais para trás. A senhora viu o momento em que o seu esposo foi atingido? Não, eu vi quando ele já tinha corrido e estava com a mão assim, que ele tinha tomado a facada. A senhora sabe dizer mais ou menos a distância que a senhora estava, de onde estava o... É como se fosse daqui aquele extintor, porque eu estava dentro do carro, o distribuidor era perto. E por que a senhora não viu? A senhora estava distraída? Não, porque eu estava dentro do carro mexendo no celular e ele só saiu, eu fiquei mexendo no celular. Tá, aí a senhora estava mexendo no celular e o que houve? Foi na hora que o Elias veio e aí eu só escutei meu esposo, eu só vi ele passando. Eu só vi ele passando e também só olhei para trás e continuei do jeito que eu estava. Depois meu esposo gritou e só me chamou. Aí foi na hora... A senhora ouviu um grito? Eu ouvi um grito dele me chamando para me sair do carro. Eu só vi ele falando, Tuane, aí quando eu olhei ele já tinha tomado a facada. E o Elias estava fazendo o que nessa hora? Nossa, eu não tinha visto nem ele quando eu cheguei. Na hora que eu cheguei na distribuidora, do jeito que eu tava no carro, eu fiquei. Só meu esposo... Pois é, a senhora foi até o seu Ivanildo, certo? Não, eu estava dentro do carro com meu esposo. A senhora ouviu o grito, correu para ele. Foi isso mesmo. Isso? Foi na hora que eu corri. Tá. E nessa hora, a senhora viu o Elias? Eu vi o Elias depois da facada, ele segurando a faca na esquina. Ele ficou segurando a faca e eu só saí carregando meu esposo. Tá. A senhora viu se ele tentou dar outra facada? Não tentou. Eu saí carregando meu esposo, né? Botei o braço dele aqui, saí carregando e ele só ficou na esquina segurando a faca. Não correu atrás da gente. Ele falou alguma coisa? Não, eu não escutei. E o Ivanildo falou o que pra senhora? O Ivanildo não falou nada, só pegou e falou assim, ele me deu uma facada. Eu falei, quem é? Ele falou, ele não conseguia nem falar, né? Porque o sangue já tava
A senhora disse que não conhecia o Elias, né? Não, nunca vi. A senhora sabe o motivo disso ter acontecido? Não sei. O que o povo tava comentando foi por causa do filho dele, que eu também não conheço. Que quando eu me juntei com o Ivanildo, já tinha rolado essa história do filho dele, mas eu não sei, eu não conheço. Bom, doutor promotor, passar para o senhor, tá? Pode ficar à vontade. Obrigado, doutor. Dona Tuane, bom dia. Bom dia. Dona Tuane, meu nome é Gilberto Teles, eu sou promotor de justiça. Eu vou pedir mais algumas informações da senhora. Antes dos fatos, eu quero saber sobre a pessoa de Ivanildo, seu companheiro. A senhora passou a conviver com o Ivanildo em que ano? Em 2019. 2019. Então, em 2019, a morte do filho do Elias já tinha acontecido? Foi em outubro de 2019 que eu comecei, que eu se juntei com ele. Certo. E a senhora tem filhos com... Tenho uma de 1 ano e 1 mês. Certo. O Ivanildo, na época desses fatos, ele era usuário de droga ou ainda é usuário de droga, a senhora sabe? Não, ele não é. Ele trabalha... Nunca fez uso de droga? Não. Não? E ele era envolvido com gangue, com crimes aqui em Recandazemas? Não. Não? Certo. Vocês moravam aonde na época desses fatos? No Valparaíso. Até hoje moramos lá. Era casa própria ou alugada? Era apartamento alugado. Apartamento alugado. E quem sustentava a família? Ele trabalhava. Ele trabalha e sustenta. E ele trabalhava de quê na época? Ele eletricista, né? Eletricista. A senhora já disse que não conhecia a pessoa de Elias. Não. Já tinha ouvido falar de Elias? Não, nunca. Antes dessa facada do seu marido, a senhora já tinha ouvido falar que Elias desejava vingança? Não, porque eu não conhecia onde ele andava ali, a região. A gente se juntou e já se mudou para outro lugar. Bom, quando vocês chegaram à distribuidora de bebida, que o Ivanildo parou o carro, a senhora viu se ele passou por esse sujeito que depois deu a facada nele? Eu não vi. Não percebeu? Não percebi. A senhora estava entretida o tempo todo no celular? Eu estava no celular, o tempo todo no celular. Bom, a senhora já disse para o juiz que só percebeu a situação depois do grito do Ivanildo. Depois do grito. Certo. A senhora correu ao encontro do Ivanildo? E corri. Buscou socorrê-lo? Busquei, aí abracei ele. Ele daquela situação? E aí carreguei ele, né? Aí mais em diante ele caiu no chão. Quando o Ivanildo gritou pela senhora, que a senhora olhou para a situação, qual era a distância que a senhora estava? Eu acho que era mais ou menos 1 metro. Era pertinho, então? Era pertinho. O carro estacionou no meio-fio e ele desceu Ele desceu e aí eu só atravessei de uma esquina para outra. Certo. E quando a senhora ouviu o grito, que se virou, o Elias ainda estava próximo? Ainda estava no mesmo local, segurando a faca. Em cima do Ivanildo? O Ivanildo se afastou. O Ivanildo se afastou e ele continuou na esquina e eu corri, saí de perto do carro, saí de dentro do carro e corri na direção do meu esposo. A senhora já disse que o Ivanildo correu e depois caiu. Depois caiu, mais adiante ele caiu no chão. A senhora acompanhou durante o socorro do Ivanildo? Acompanhei, fiquei 4 dias com ele internado no hospital. E nós já sabemos aqui que ele passou por procedimento cirúrgico. Foi. A senhora acompanhou a recuperação dele? Acompanhei. Certo. O Ivanildo ficou quantos dias internado? Foi uns 6 ou foi 5. E depois que teve alta hospitalar, ele voltou a trabalhar imediatamente? Não, ele foi mandado embora e a gente teve que entregar apartamento porque não estava saindo de serviço, porque condição que ele não estava conseguindo respirar direito, trabalhar. E aí a gente passou necessidade, ficou uns 3 meses sem pagar aluguel e se mudamos por causa da situação, porque fomos para um aluguel mais barato. Entendi. Ele era o único provedor da família, né? Era, porque agora ele era o provedor da família. Bom, sobre o motivo desse crime, a senhora já esclareceu para o juiz, mas eu quero fazer mais algumas perguntas. Nas suas palavras, no seu entendimento, por que o Elias deu a facada no Ivanildo? Pelo que eu entendi, o meu esposo andava com o filho dele. E aí o filho dele mataram, não sei como é que é essa história. E aí ele pensou que foi meu esposo, e aí viu meu esposo e deu a facada nele. Antes dessa facada, a senhora nunca tinha ouvido falar nessa história? Não, nunca tinha ouvido. O Ivanildo já tinha falado para a senhora se sofria alguma ameaça ali na quadra? Eu se juntei com ele, ele nunca comentou nada. Nunca tinha comentado com a senhora? Não, só descobri no dia que aconteceu a facada. Quando o Ivanildo chegou lá na distribuidora de bebidas, consta aqui que o Elias já estava por lá. Ele demonstrou algum receio? Não. Se espantou com a presença do Elias? Alguma coisa? Passou por ele e ainda cumprimentou.
Ele disse para a senhora que falou, cumprimentou, foi um espaço. Ele não teve nenhum receio naquele momento? Não sentiu nem tanto, só chegou, cumprimentou e foi fazer a compra da cerveja. Uhum. Bom, a senhora já tinha ouvido falar, a senhora passou a conviver com o Ivanildo a partir de outubro de 2019. Uhum. Esse fato aqui aconteceu em agosto de 2020. Durante esse tempo, a senhora frequentava a quadra 101? Não, eu não dava lá. Não dava? Quem é que dava lá? Minha mãe mora na 103, a gente justamente só vem aqui por conta da minha mãe. Uhum. Mas eu nunca andei na 101. E qual era o Elias tinha algum vínculo com a quadra 101? Não, disse que ele morava na mesma rua. A mãe dele morava lá. Então ele frequentava lá. Ele frequentava. E ele já tinha comentado com a senhora se tinha medo de... Não, ele nunca comentou nada, nunca. Ele não tinha receio nenhum, então? Nenhum, nunca comentou nada comigo. A senhora também nunca tinha ouvido comentários de envolvimento do Ivanildo na morte do Lucas? Não, porque ele tinha até a blusa do filho dele quando faleceu, que todo mundo fez a blusa, ele nunca comentou nada. Uhum. E a senhora, pessoalmente, já ouviu algum comentário ali na região sobre o envolvimento do Ivanildo na possível morte do Lucas? Não. Não, né? Não. Tá bom. Muito obrigado, dona Tônia. Eu não tenho mais perguntas para a senhora, tá? Doris? Bom dia, senhora Tônia. Gostaria que a senhora esclarecesse o momento da facada, em que a senhora se aproxima para socorrer o seu marido. O Elias, na hora que a senhora chegou lá, que abraçou o seu marido, o Elias ainda estava perto? Estava perto, mas de uma esquina para outra. Porque foi numa distribuidora, foi na esquina, a gente só atravessou assim, e aí ele continuou no mesmo lugar e eu fui correndo para outra esquina. É uma distância mais ou menos de quantos metros? De um metro, acho que por aí. A senhora percebeu alguma intenção do Elias de dar uma nova facada no seu marido? Eu acho que ele ficou assustado, porque ele deu a facada e aí meu esposo me gritou, eu corri para socorrer e ele continuou parado na esquina. Ele não demonstrou que ia correr atrás da gente, continuou parado na esquina. Falou alguma coisa? Não falou nada. Alguém tentou conter o Elias? Não, só eu mesmo que saí para ajudar, que saí do carro para ajudar meu esposo. Não, o Elias, todo mundo ficou parado. Ninguém tentou conter ele? Ninguém. Ele ficou sozinho parado e todo mundo continuou na distribuidora. Tá, então a senhora está dizendo que ele, depois de ter dado o golpe pelas costas no Ivanildo... Ele não correu atrás. Ele não tentou dar o segundo golpe? Não tentou. Certo. Aí a senhora saiu com o Ivanildo para uma certa distância para pedir socorro. E a senhora viu qual foi o destino do Elias? Não olhei para trás. Não viu. A senhora não temeu naquele momento que ele também pudesse acertar a senhora? Nem pensei. Eu nem pensei. Não pensei nada. Só fui socorrer meu esposo. A senhora viu a faca na mão dele? Vi a faca. A senhora pode descrever a faca como era? Era uma faca, acho que ela era marrom, grandona assim, ó. Faca de cozinha, normal, faca de cozinha. Bom, com relação ao motivo, a senhora já falou que é porque ficou sabendo que o Elias estava acusando o Ivanildo de participação na morte do Lucas. A senhora tomou conhecimento dessa ameaça antes? No dia do acontecimento que ele tomou a facada. A senhora não sabia disso antes? Não sabia, eu se juntei com ele nunca... O Ivanildo nunca comentou que estava sendo ameaçado de uma participação numa morte? Tanto que a gente ainda dava na 101, que se eu soubesse, nem eu estava andando lá. Eu ia com ele, que ali tinha uns amigos ali, a gente ia fazer uma visita, ia em Lava Jato, lavar carro. Eu não sabia de nada. Se eu soubesse, nem eu ia pra lá com ele. A senhora sabe se ele foi investigado na morte do Lucas? Não sei. Não sabe. Na época da morte do Lucas, a senhora já estava junto com ele? Não estava. Tá bom. Não sei mais pergunta. Obrigado pelo esclarecimento. Jurados, alguém tem... Posso dispensá-lo? Então, beleza, dona Tuane, era isso. Muito obrigado, então. De nada, pelo esclarecimento da senhora. Dispensada, bom dia. Até. Chamar o Carlos, gravando. Beleza. O senhor é o Ivanildo Costa Sabino, não é isso? Sim. Bom dia, seu Ivanildo. Bom dia. Seu Ivanildo, aqui o Elias Marques Rebouças está sendo acusado de ter desferido uma facada no senhor no dia 22 de agosto de 2020. O senhor se recorda desse dia aqui? Sim. O que houve lá? Onde o senhor estava? Eu estava no aniversário da minha sobrinha da minha esposa, né? E aí um amigo meu tinha uma distribuidora, aí eu tava na 103, aí fui pra 101 comprar uma cerveja nessa distribuidora dele. Pode falar um pouquinho mais alto. Chegar o microfone, ou chegar pra frente ou puxar o microfone aí. Aí eu fui comprar uma cerveja lá na distribuidora dele, aí se encontrei com o David e o Fi, aí nós ficamos conversando. Antes disso o Elias estava num poste do lado, conversando com um amigo dele. Aí eu dei boa noite. Ei, Elias, beleza? Que eu conheço ele, conheço toda a família. Sempre fui amigo dos filhos dele.
Aí passei e tava pagando a cerveja, beleza, veio por trás e me deu uma facada. Até hoje nunca entendi, porque quando eu fui depois que eu saí do hospital, fui lá, o delegado da Polícia Civil me chamou, né? Depois, né? Aí ele falou, ó, como ele fugiu do flagrante, a gente não pode pegar, vai ter que esperar o julgamento. E o que eu posso lhe aconselhar é você evitar de andar na 101 por perto dele para ele não fazer nada com você. Então, desde esse dia eu não sei o que aconteceu mais. Não tive contato com Elias nenhum. Só certo. Não entendi até hoje porque ele fez isso comigo, né? O senhor estava na companhia de quem? Da minha esposa. A esposa do senhor, quem que é? Tuane Ferreira da Silva. Tuane, que está aqui também, né? Isso. E isso lá na distribuidora? Lá na loja lá na loja do... E alguém mais presenciou isso aí? Presenciou o Douglas, né? Que é o dono da distribuidora, o David e o Fim, né? David é o que tá aí também. Eu vi que o pessoal tá todo aí. Tá. Isso era por volta de que horas, mais ou menos? Acho que é umas 9. Eu não tenho muito horário. Da noite? Da noite. Tá. Tu disse que o Elias veio e deu uma facada no senhor. A facada pegou onde? Aqui. Tá. E o senhor disse que foi pro hospital, né? Foi. O que o senhor fez no hospital? Eu fiz a cirurgia, né? Fiquei uma semana internado. Por isso, eu praticamente perdi o emprego, porque eu trabalho com obra. Na época eu ficava com muita falta de ar. Aí perdi o carro, porque não tive como pagar. Morava de aluguel. O senhor sabe qual foi a consequência? Se a faca pegou em algum lugar? O médico falou que ela atingiu um pouco do meu pulmão, né? Eu ia ficar sem respirar legal por um bom tempo, porque aí eu falei que jogava bola, ele falou que então tinha que dar um tempo de jogar bola. Porque... Uma semana internada. Fiquei. Quando o senhor saiu, o senhor demorou quanto tempo para voltar para o trabalho? Fiquei uns 20 dias. Porque era ordem médica, né? Só poderia voltar depois que liberasse. Certo. Hoje, ficou com alguma sequela? É só cansaço mesmo. É uma coisa que eu nunca tive, né? Porque eu sempre joguei bola, sempre fiz atividade física. Bom, voltando ali um pouquinho. O senhor disse que conhecia o Elias. O senhor conhecia ele da onde? Eu morava na 101, né? Eu sou baiano, né? Nordestino, então quando eu vim pra Brasília, a minha mãe e minha avó alugou uma casa na 101, no Conjunto 12, e o Elias mora no Conjunto do lado. Então eu sempre conheci os filhos dele, né? Lucas, Matheus, Felipe. A gente sempre conviveu junto lá. Mas o senhor era amigo dele? Era só vizinho? Não, com o Elias eu falava oi, bom dia, boa tarde. Era normal, eu era amigo mesmo dos filhos dele, do Lucas, do que morreu, né? O senhor já teve algum problema com o Elias? Não. Teve algum problema com algum filho dele? Não. O senhor disse que não sabe o motivo, né? Não, é porque... Sabe por quê? Sim, as pessoas comentam, né? Na época lá, comentavam, né? Falava que é porque, como o Lucas morreu no mesmo dia que o Lucas estava comigo e com outras pessoas, passamos um domingo junto, né? E tem uma mensagem do Lucas pra mim, falando, mano, tu tá onde? Aí depois ele aparece morto. Aí o pai dele tem isso na cabeça, que eu tenho alguma coisa a ver. Só que, eu fui lá, testemunhei, fiz tudo que o policial civil pediu, tudo. E eu não tenho nada a ver, né? Porque eu tava em casa, dormindo. Então, o Elias curte essa de que eu tenho alguma coisa a ver. Mas já foi provado que eu não tenho nada a ver. O senhor conversou com o Elias depois disso? Não, nunca conversamos. Tá. Ali na hora, o senhor disse que ele deu uma facada, né? No momento que o senhor recebeu a facada, o senhor fez o quê? Caiu? Correu? Não, eu assustei. Aí tinha uma muretinha assim que tem lá de frente ao comércio. Eu só pulei assim pro lado e olhando pra ele. Porra, Elias, que é isso? Tô fazendo a reação que eu fiz na hora. Porra, Elias, que foi isso? E ele olhando assim, já vinha pra querer me dar outra. Aí minha mulher já me engrudou assim, já saiu me arrastando. E ele ficou lá sentado lá. Aí sentou com a faca lá, ficou lá. Aí eu andei alguns metros e caí. Aí foi onde a pessoa fez o primeiro atendimento, que chamou na SAMU, né? O senhor disse que ele veio para dar outra facada. Aí a mulher do senhor... A Tuane veio, corre, eu corri pro lado do meu carro, né? Pulei assim a calçada pro lado do meu carro, que eu não tava entendendo. Aí quando eu botei a mão, aí começou a espichar sangue, né? Bastante sangue. Aí Elias me furou aqui. Aí ela já me grudou assim, que eu já tava perdendo as forças. E o Elias fez o quê nessa hora? Aí daí eu não lembro. Não lembro direito. Eu só lembro que ele ficou me olhando assim, e eu, sem entender nada, só abri os braços pra ele e falei, Elias, que porra é essa, cara? E aí
Daí pra lá, eu só fui tentando se afastar dele pra ele não tentar me dar outro golpe, né? Tá. Ok, então pronto, passar pro senhor. Ok, excelência, obrigado. Senhor Ivanildo, bom dia. Bom dia. Meu nome é Gilberto Teles, eu sou promotor de justiça e estou responsável aqui pelo Ministério Público na acusação nesta data, tá? Eu vou pedir para o senhor aproximar um pouquinho mais o microfone. Pode ficar à vontade para responder mais alto, tá bom. A gente está aqui, jurados precisam compreender bem essa dinâmica, tá bom? Tá, joia. Senhor Ivanildo, antes de perguntar sobre os fatos, eu quero saber sobre sua vida. Isso é importante para nós compreendermos esse contexto. O senhor é casado hoje? Sim, eu sou união estável. Vive com companheiro com a Antoine. Com a Antoine. Na época desse crime, o senhor já vivia com ela? Já. O senhor tem filhos? Tenho, sim. Quantos filhos? Eu tenho um que eu adotei da Antoine, a bebezinha e outro de outro casamento. Uhum. Então o senhor tem 3 filhos? 3 filhos. Na época desses fatos, já tinha filhos? Tinha 2. Certo. E o senhor trabalhava naquela época? Trabalhava. Fazia o quê? Eu trabalhava na empresa fechada de manutenção e reformas. Certo. E trabalhava especificamente do quê? Eu era o chefe da parte todinha de elétrica, TI, e na época eu estava fazendo CFTV, que é câmeras. Uhum. E na época desse crime, o senhor morava onde? Valparaíso. Morava casa própria, era alugado? Não, morava num prédio lá, alugado lá, no condomínio. Certo, morava de aluguel. De aluguel. Certo. E quem bancava as despesas da família era o senhor? Eu. Certo. O senhor Ivanildo, o senhor tem vícios? Não. Já fez uso de drogas? Não. Não? Senhor Ivanildo, o senhor fazia ou já fez parte de alguma gangue aqui no Recanto das Emas? Não. Você era envolvido com crimes? Não. Pode fazer qualquer pesquisa sobre mim lá na 31 lá, que é tranquilo. O senhor mexia com algo de ilícito? Não. Droga, alguma coisa assim? Só tomava a velha cerveja depois do futebol, né? Que a gente que é baiano chama baba, né? Uhum. Jogava nossa bolinha lá e tomava cerveja. O senhor já foi processado, né? Já, tem um processo, tem em andamento, que eu pago mensal, que é por causa que eu tinha tomado umas, né? Uhum. Aí dirigi, aí bati numa moto. Aí eu que fiz, chamei o bombeiro. Tentei lá no registro, tá lá que foi eu que liguei, saiu a ligação do meu telefone, que eu não fugi do local, mesmo sabendo que eu estava errado. O senhor respondeu por lesão corporal? Respondi. Do trânsito. Uhum. Isso mesmo. Bom, o senhor já disse que conhecia o senhor Elias, o acusado aqui, o réu. E tinha amizade com ele? Não, amizade não, mas assim, nós sempre falávamos, né? Mas não tinha inimizade também? Não, também não tinha. Certo. Frequentava a casa dele, né? Isso que eu vou perguntar. O senhor já adiantou aqui que conhecia os filhos dele, em especial os filhos Lucas, Mateus e Felipe. Isso. Frequentava a casa do Elias? Eu já frequentei a casa do Elias lá com o Lucas lá. Era amigo dos filhos dele? Amigo mesmo do Lucas. Do Lucas. Os outros a gente só falava a ideia de conversa mesmo. Certo. Nós temos a notícia aqui de que o Lucas foi morto em 2015. Isso. O senhor já até explicou aí que estava em casa quando recebeu a mensagem do Lucas na noite. Em que contexto que o Lucas mandou essa mensagem para o senhor? Por que ele mandou a mensagem para o senhor? Assim, a gente tava o dia todo. A gente tava no aniversário de um amigo nosso lá da 101. Aí depois a gente foi lá para a esquina da casa do Lucas, que é onde eu tomo até a facada depois de muitos anos. A gente foi para a esquina. Aí depois a gente deixa o Lucas na casa dele. Eu fui lá no carro, deixei o Lucas. Isso por volta de que horas? Eram umas 8 e pouca da noite. Deixei lá na casa da Fran. É tanto que a Fran também depõe na Polícia Civil e ela fala, não, o Baiano deixou o Lucas aqui dentro de casa. E aí o Lucas estava no telefone, aí daí pra lá eu já não sei. Só sei o que a Fran fala pra gente, que é que ele inventou uma briga com ela, pegou o telefone e saiu. Aí, sim, no meu telefone na época tinha lá uma mensagem do Lucas. Mano, você tá onde? Isso era que horas quando ele te mandou a mensagem? O senhor lembra mais ou menos? Eu tava dormindo, só no outro dia que eu ouvi a mensagem. A mensagem era umas 11 horas da noite. Foi ouvido aqui em juízo, na primeira fase, o senhor disse que era muito amigo do Lucas e que realmente vocês eram jovens, sem boa aparência, pegadores, palavras do senhor, eram namoradores na cidade. O Lucas morreu em razão dessa questão envolvendo namoro, envolvendo mulheres? Não tem como afirmar, né? Porque eu não tava no dia, só que o Lucas sim, o Lucas era um cara boa pinta, então o Lucas tinha muito contato de mulher, né? Certo. Me diga uma coisa, o senhor conheceu uma pessoa chamada Edson? Não. Não?
Esse Edson foi, inclusive, um dos investigados na morte do Lucas. O senhor não conhecia ele? Não, já vi falar do Edson, mas não... Já ouviu falar dele? O senhor tinha algum envolvimento com esse Edson? Não. O acusado, quando foi ouvido aqui em juízo, ele disse que o senhor era amigo do Edson, era envolvido em crimes com o Edson mexia com droga, essas coisas. Como assim eu sou envolvido com o Edson se a gente nunca andou junto? Se eu fosse envolvido com o Edson, lógico, no dia que eu fui lá na Polícia Civil, os caras tinham me prendido. Eu tô fazendo essas perguntas para... Não, mas eu tô aqui para responder. Não, tô aqui para responder. Eu costumo dissecar todo esse processo para os jurados entenderem por que da sua... Não, mas é o correto. É? Correto Tá saber o que... Eu não quero causar nenhum constrangimento ao senhor. Não, mas não tem nenhum. Pode puxar minha ficha. Tem conhecimento, era amigo do Lucas. Você tem conhecimento se o Lucas tinha algum envolvimento com esse tal de Edson? Não, também não sei. Não sabe também. Certo. Depois da morte do Lucas, o senhor voltou a ter contato com o pai dele, com o acusado, o Elias? Não. Eu fui um dos que participou da manifestação, né? Que a gente fez na 101 do Recanto. Que a gente fez camiseta. Pra falar do que tinha que ter uma investigação para descobrir quem fez aquilo com o Lucas. A gente fez uma camiseta até pro velório dele. Eu sou um desses que foi participar ativo mesmo, que eu tava lá, dei dinheiro para quando nós comprar a camisa e tudo. Sobre esse fato aí das camisetas, o Elias, quando foi ouvido, ele disse que ficou com muita raiva do senhor, porque o senhor, inclusive, ganhou dinheiro fazendo camiseta com a foto do filho dele, assassinado. Desculpa, tá? Tudo bem. Eu ganhei dinheiro fazendo camiseta, se a gente fez uma vaquinha, só qualquer pessoa em sã consciência fazer qualquer investigação ali na 101 vai descobrir como é que a gente ganhou dinheiro. Se a gente teve que ajudar para comprar as camisas, se a gente que fez manifestação. Vocês fizeram aquelas camisetas a título de manifestação, exigindo apuração dos fatos? Apuração para saber quem fez aquilo com o Lucas. O senhor era muito amigo do Lucas? Não, mas o Lucas era amigo, o Lucas andava na minha casa. O Lucas frequentava a minha casa. A minha mãe até hoje nunca entendeu isso. Certo. Depois da morte do Lucas, o Elias, pai dele, chegou a ameaçar o senhor de alguma forma diretamente? Eu não, mas o pessoal sempre falava. Se quiser, eu cito até nomes. Sempre falou, Baiano, se liga que o Elias toda vez fica falando que tu tem culpa da morte do Lucas. E se tu der mole, ele vai te pegar. Eu não andava no recanto. Quando o senhor foi ouvido aqui na primeira fase, o senhor disse para o juiz que uma senhora lá da rua teria alertado o senhor de que o Elias estaria jurando vingança contra o senhor. Foi isso, mais ou menos? Foi. Quem era essa senhora? A Cláudia. Dona Cláudia. Então o senhor soube por ela diretamente que o Elias andava falando que... Sim, a Cláudia morava... O Elias morava aqui e a Cláudia morava 4 casas depois. Bom, o Elias, então, suspeitava que o senhor teria algum envolvimento na morte do Lucas, era isso? E é o que tá aparecendo, né? Porque ele fazia uma besteira comigo, né? Ouviu falar sobre isso? Ouvia falar que ele falava que eu sabia que tinha matado o Lucas ou eu tinha matado o Lucas. Entendi. É uma coisa sem noção, né? Bom, o senhor, em algum momento, depois da morte do Lucas, chegou a desafiar o Elias? Nunca. Afrontar o Elias? Por qual motivo? Eu que estou perguntando. Não, mas é porque qual motivo eu ia desafiar? Porque se eu não tinha nada a ver. Entendi. E o senhor já tinha passado na frente da casa dele, com olhar de alguma coisa nesse sentido? Passado na frente da casa do Lucas, eu passava todo dia que eu morava lá. Eu frequentava lá. Não estava mais morando no Recanto. Mas o senhor tinha um familiar que morava aqui na casa, né? Sua sogra, parece. Minha sogra mora na 403. Então o senhor nunca tinha afrontado o senhor Elias? Não, por incrível que pareça, teve um dia que ele estava fazendo um churrasco lá, que eu paro lá na frente da casa do Lucas lá e fico conversando com o Felipe, que é o filho mais velho do Elias. E o Elias estava lá sentado lá. Manteve amizade com o Felipe? Eu conversava com eles tudo. Sempre quando eu via, dava um oi. E aí, como é que tá as coisas? Entendi. Vamos agora para o dia dos fatos. No dia dessa tentativa de homicídio, o senhor, antes de tomar a facada, já tinha se encontrado com o Elias? Antes? Tinha passado por ele? Alguma coisa? O Elias estava num poste, né? Conversando com outro cara, que eu não sei quem é. Aí eu paro o carro, paro meu carro ao lado. Aí passo por Elias e falo, boa noite, Elias. Cumprimentou o Elias? Eu falei, chegou a pegar na mão dele? Não. Só falei boa noite e segui como sempre eu fiz, né? Entendi. Falar boa noite. Nesse encontro, o senhor debochou dele, desfez dele de alguma forma? Não, jamais, cara. Porque foi o que ele disse aqui no depoimento dele em juízo. Disse que o senhor chegou com gracinha, debochou dele, alguma coisa assim? Ouvi isso? Nunca, cara. Não? Qualquer um que me conhece na 101 sabe que jamais.
Certo. Nesse momento que o senhor passou pelo Elias, cumprimentou o Elias, percebeu se ele já estava armado de faca? Não percebi nada, porque eu não estava nunca imaginar que ia acontecer uma coisa na quadra que praticamente eu cresci aqui em Brasília, né? O senhor já esclareceu que chegou ali no carro acompanhado da sua esposa Tuane. Isso. Aí o senhor desceu, foi a distribuidora, ela permaneceu no carro. Ela tinha a mania de ficar... Tem a mania de ficar dentro do carro com o telefone, né? Uhum. Só que aí ela não ficou do lado do passageiro. Uhum. Ela veio pro lado ela ficou do lado do motorista. Ela ficou sentada, eu falei, amor, me espera aí que eu vou pegar a cerveja, e eu vi os moleques começando a falar sobre futebol, né? Uhum. Bom, quando o senhor chegou, foi à frente da distribuidora, tinha mais gente lá? Tava o David, tava o cara que tava conversando com ele, David, né? Tava o David, o Fim, o Douglas, que é o dono, tava do lado do Douglas, que é o proprietário. Que aí ele vai buscar a cerveja pra mim. Eu não sei se tinha outra pessoa. Uhum. Todas essas pessoas viram a dinâmica desse crime? Viram, todo mundo viu lá. Uhum. Ninguém entendeu, ninguém entende até hoje. O Aelson estava lá também? Quem é Aelson? A Aelson é uma testemunha que nós temos aqui. O senhor conhece a Aelson? Não. É uma testemunha que nós temos aqui. Pelo que consta, ele estava lá também. Bom, nesse momento, antes da facada, teve alguma discussão, alguma briga, algum atrito com o Elias? Não, teve nada. Nenhum. Uhum. O senhor, depois que chegou ali e foi à distribuidora, permaneceu ali antes do ataque de golpe de faca, por quanto tempo, mais ou menos? Cara, foi muito rápido. Eu não... Falando assim, acho que não demorei uns 20 minutos lá na distribuidora. Mais ou menos 20 minutos. O ataque do Elias, eu não demorei mais do que... Nesse interim aí, nesse meio tempo, o Elias se exaltou de alguma forma com o senhor? Não, ameaçou o senhor? Tô te falando desde o princípio. Eu passo, falo boa noite, ele nem respondeu. Eu tô tentando até entender se ele respondeu. Ele não respondeu boa noite. Uhum. Só que também ele era meio assim, tranquilo, caladão. E eu vou para comprar cerveja e fiquei conversando com o pessoal. Não teve atrito nenhum, nem nada disso que ele falou de gracinha, essas coisas. Jamais. Certo. Exatamente agora vamos falar do momento do ataque. Como é que o senhor estava? Como foi a chegada do Elias? Quando ele chegou próximo ao senhor, ele anunciou alguma coisa? Gritou antes de dar a facada? Como é que foi? Não, ele não gritou. Foi... Você estava como? De frente para frente para ele ou estava de frente para a distribuidora? De costa, de frente para a grade. Na hora que eu fui tirar minha carteira para pagar a cerveja que eu tinha pegado, eu tava com a cerveja, eu botei a cerveja bem debaixo assim nas pernas. Uhum. Não sei se eu botei a cerveja nas pernas ou tava na mão, não lembro direito. Só que eu sei que eu tava pagando o Douglas, aí eu só senti um choque. Uhum. Foi isso mesmo, eu trabalho com ele, né? Eu sou até, pode buscar aí, tenho uma empresa de elétrica, IVS Instalações, eu só senti um choque. Uhum. Tá. Aí quando eu olhei assim, eu vi o Elias. Eu tive a reação. Nesse momento ele se atracou com o senhor? Não. Ele só me deu a facada na trairagem. O senhor estava na covardia. De frente, pra gente entender. Tem a distribuidora, tem uma grade na frente da distribuidora, o senhor estava de frente para essa grade sendo atendido pelo Douglas. Isso. De costa para a rua. Nesse momento o senhor sofreu a facada. Isso. Sem nenhum anúncio prévio. Sem nenhum anúncio. Nada, ele não gritou, não avisou, falou nada. Facada, nada. Nada. Pelo que o senhor nos conta aí, eu quero que o senhor diga expressamente, o senhor entende que foi atacado de surpresa? Foi, na trairagem do Elias. Foram quantos golpes? Ele me deu uma facada só. Uma facada. O senhor disse que ele tentou dar mais uma facada no senhor, foi isso? Ele me dá uma facada. Aí quando eu sinto esse choque, eu pulo a mureta. Aí corro um pouquinho assim, uns 2 metros no máximo. E falo, né? Porra, Elias, que isso? Aí ele veio assim, aí eu já saio correndo assim um pouquinho. A sua esposa, nesse momento, ela chegou... Ela já pega... Eu já tinha gritado pela sua esposa. A Tuane já me pega assim, já ela entrou no meio, então. Não, que ela não entra no meio, não, porque ele não chega a se aproximar, ela só se aproximou assim, já me pegou, já foi arrastando pro lado da rua. Certo. O senhor já disse aí que correu e caiu mais adiante, foi isso? Aí a gente sai, ela sai me arrastando, porque na verdade não dava pra correr, não. Caiu cerca de quantos metros depois? Cara... Eu morei ali na rua ali, eu devo ter caído uns... Casa do... a escola, casa do Dandas, a casa que eu morava. Devo ter caído uns 15, 16 metros.
E chegou a desmaiar nesse momento? Não, porque tinha uma enfermeira que estava tomando cerveja em outro barzinho lá, que ela fez os primeiros atendimentos, que ela levantou minha cabeça para o sangue não escorrer lá, e ela ficava o tempo todo conversando comigo, falando, sangrou pro caralho. E o senhor foi socorrido pelo SAMU? Pelo SAMU. No hospital, o senhor foi submetido a procedimento cirúrgico? O senhor pode levantar a camisa, ou tirar a camisa, mostrar para os jurados o golpe da faca e o procedimento cirúrgico que o senhor sofreu? Posso. Pode? Os jurados são aqueles ali. Pode, por favor. Tem um grande tórax. Aqui é uma vez. Tá, só para ficar registrado no nosso áudio, o senhor tirou a camisa, mostrou para os jurados o local do golpe da faca nas costas e na lateral do tórax aí é a incisão do dreno. Tá? Tudo bem, eu falo no tórax lá, onde foi colocado o dreno no seu pulmão. Tá bom, só para ficar registrado aqui no nosso áudio. Bom, quando o senhor estava no hospital internado, o senhor recebeu alguma ligação de algum familiar do Elias? Do Felipe. Do Felipe, filho do Elias. E o Felipe disse o que para o senhor? Pediu desculpas. Pediu desculpa pro senhor? Pelo pai dele. Pela atitude do pai dele? Falou, mano, desculpa, mano, pelo meu pai, velho, que ele tentou contra a tua vida. Aí eu falei, não, mano, agora vamos esperar na justiça. Aí ele, pô, porque todo mundo achava que eu ia ter uma reação, tentar fazer alguma coisa com o Elias. Só que aí eu trabalhava no escritório, todo mundo falou, não, moço, deixa pra justiça, que a justiça vai resolver. Pelo que consta aqui do seu depoimento, eu tô fazendo essa pergunta para os jurados entenderem. O Felipe disse algo mais para o senhor, sobre de onde o pai dele tirou a ideia de que o senhor tinha participação na morte do Lucas, algo nesse sentido. O senhor lembra do Felipe ter falado isso? Não, eu não lembro. Eu acho que ele deve ter comentado a mesma coisa que tu me fala, que o pai dele ficava falando pra todo mundo que eu que tinha feito alguma coisa com o Lucas ou participado, né? Que o pai dele... Você tinha alguma noção disso para que o Elias tivesse esse entendimento? Tinha alguma evidência de que o senhor tinha envolvimento na morte do Felipe? Não, do Lucas não. O senhor foi investigado pela polícia nessa morte? Chegou a ser processado por essa morte? Não, processado não. O policial me ligou, né? Chegou a intimação para mim. Chegou a intimação para todo mundo que estava com o Lucas naquele domingo. Para todos. Inclusive para a menina que não estava nem com a gente, estava na casa dela, que era a namorada dele, a Fran. Chegou para nós tudinho, todo mundo, nós, com certeza, deve ter investigado a gente tudinho, que a gente foi lá depois. Mas o senhor não chegou a ser processado, não, graças a Deus, pela morte do Lucas? Graças a Deus que não, porque não tem nada a ver. Bom, o senhor... depois desse episódio da facada, o senhor chegou a fazer algum tipo de ameaça, de querer vingança contra o Elias? Não. Assim, ele disse aqui no depoimento dele que o senhor ficou jurado, que o senhor é do mal e queria pegar ele, alguma coisa assim. Cara, jamais eu quis pegar o Elias, moço. O Elias andava lá na rua, lá para um lado e pro outro lado. Se quisesse pegar o Elias, qualquer um pegava. Eu jamais tentei pegar o Elias. É tanto que eu fiz o que o policial, o delegado, me pediu. Ele falou assim, ó, Ivanildo, você já não mora aqui no Recanto. Viva sua vida com sua família lá no Goiás, cara. Evite de ver ele, pra ele não tentar fazer alguma coisa com você e achar que você tá rodando ele. Eu fiz a mesma coisa. Eu até hoje, exatamente. É tanto que eu não quis nem ver ele. Tanto que eu nem quis ver ele. Entendeu? Eu espero então só pela justiça. Né? Só tô esperando pela justiça. Ok. E tomara que a justiça seja feita. Tá bom, senhor Ivanildo. Da minha parte, eu não tenho mais perguntas pro senhor. Muito obrigado, tá? Tá, joia. Doutores. Bom dia, senhor Ivanildo. A maioria das questões envolvendo esse fato já foram esclarecidas nas perguntas do magistrado e do Ministério Público. Mas tem mais algumas coisinhas que o senhor poderia ainda esclarecer em relação ao ataque, a essa tentativa de homicídio que está sendo imputada ao Elias. O senhor disse no primeiro depoimento, e aqui confirmou, que teve conhecimento de que o Elias estava lhe ameaçando. Estava dizendo que ia lhe pegar, porque o senhor teria algum envolvimento com a morte do filho dele. Quando o senhor tomou conhecimento disso, a primeira pergunta é a seguinte: como foi exatamente que o senhor tomou conhecimento de que o Elias estava lhe imputando participação na morte do filho dele? Eu tava lá na minha sogra, aí eu falei pra minha mulher, vou lá na 101 lá. Aí eu desci lá na casa da Cláudia, aí tava sentado lá com ela conversando. Eu tentei uma pendência com ela lá, que é um carro que minha mãe vendeu pra ela. Tava conversando sobre o carro mesmo, na época, que tinha que fazer a transferência do Celta. Aí ela falou, nego, tu tem que tomar cuidado, porque o Elias fica falando na rua aí, pra todo mundo escutar, que
se tu vacilar, ele vai te pegar. Eu falei, por quê? Porque ele, na cabeça dele, você tem envolvimento com a morte do Lucas. Eu falei, esse cara tá ficando doido. É tanto que na época ela falou, faz uma denúncia dele, cara. Aí eu falei, não, cara, isso aí é Elias fica falando besteira e não acreditei. Se eu soubesse mesmo que ele ia tomar essa atitude doida que quase tirou minha vida e deixar meus filhos sem pai, eu tinha mesmo registrado uma ocorrência com ele que eu acho que ele não tinha feito porque os policiais teriam pelo menos dado uma prensa nele primeiro. Tá, então o senhor tomou conhecimento através de sua sogra? Não, através lá na Cláudia. Dona Cláudia. Aí isso foi quanto tempo antes do ataque? Ah, cara, isso aí foi um tempo, né? De 6 meses, 2 meses? Só tem como mensurar? Não tem como saber, não. Depois que o senhor tomou conhecimento, o senhor tomou o senhor já disse que não foi na delegacia e não informou as autoridades essa ameaça. O senhor tomou algum procedimento ou evitou de ir na quadra ou tentou falar com ele? Alguma coisa o senhor fez? Tanto que eu desacreditei, a palavra é desacreditei que o Elias poderia querer fazer um mal comigo desse, que eu conheço o cara, que eu passo por ele no dia, cara, que ele me dá a facada. E dou boa noite pra ele. Uma pessoa normal, como sempre eu faço com todo mundo. Tá, então, desde que o senhor tomou conhecimento da ameaça, o senhor não tomou providência nenhuma no sentido de se defender ou de informar as autoridades? Não, porque eu desacreditei que o... Certo. No dia dos fatos, o senhor chegou e cumprimentou. Ao ver o Elias, o senhor não sentiu medo, receio de que aquela ameaça que ele estava fazendo podia se concretizar? Não, porque, cara, eu não tenho nada a ver com a morte do filho dele, do Lucas. Mas ele estava ali ameaçando. Aí por Deus do céu, eu não desacreditei, porque eu não faço nada na 101 ali. Eu não tenho problema nenhum, entendeu? Eu ando no recanto em tudo que é lugar, não tenho problema nenhum. Certo. E como é que eu vou imaginar que o cara que eu já convivi na casa dele, o filho dele convivia na minha casa, ia estar tentando algo contra a minha vida? Bom, eu faço essa pergunta, senhor Ivanildo, porque se a sua vida está sendo ameaçada por alguém, era de se esperar. Não, agora... Que alguma atitude... Subjetivo, doutor. A pergunta tem que ser objetiva. Sim, eu estou fazendo objetivamente a pergunta. Que era de se esperar que o senhor, pelo menos, evitasse cumprimentá-lo, se aproximar dele. No momento em que ele lhe cumprimentou, ele falou bom dia, foi bom dia, boa tarde? Como foi o cumprimento? Nada disso, foi boa noite, cara. Boa noite. O senhor, naquele momento, o senhor sentiu algum tipo de medo, de percepção de que alguma coisa ruim estava acontecendo? Não, cara. Algum sentimento de insegurança naquele momento? Não, porque é o que eu tô falando. Eu não imaginava nunca de Elias nem ninguém fazer nada contra mim, porque eu não tenho problema nenhum com a sociedade, né? Certo. O senhor conhecia a namorada do Lucas? A Fran conheço. Ela era também amiga do senhor? Era amiga, eu conhecia a Fran através do Lucas, né? O nome dela é Fran? A Franciela. É porque é Fran porque eu não tenho o nome dela certo, né? Não sabia que tinha que estar com o nome de todas as pessoas que Lucas se envolvia, não. O senhor já chegou a namorar a Fran? Não. Nem antes, nem depois da morte do Lucas? A Fran é gata demais pra mim. A Fran é bonita demais. Louca. Mas nem sequer tentou? Nunca. Só diz que ela é bonita demais, mas nem nunca, cara. Sequer tentou namorar? Nunca, cara. Eu namorava com a amiga da Fran. Certo. O senhor participou lá da manifestação pública que pediu justiça pela morte do Lucas. Quem mandou confeccionar as camisetas foi o senhor? Não. Quem foi? Foi eu não. Quem confeccionou as camisetas? Foi uma das pessoas que pediu dinheiro lá na rua lá pra gente ajudar. Mas não foi eu que fiz. Não foi o senhor? Não foi eu não. Quem encomendou a serigrafia? Não foi eu não. Na camiseta em que se utilizou, havia uma inscrição da seguinte forma, hashtag pipoco ou pipocou, não sei como é que era que se pronuncia. O senhor se lembra dessa... Eu não lembro, não tinha nenhuma coisa assim desse sentido, não. Pelo menos não. Sabe o que significa hashtag pipoco? Tem essa camiseta aí com a frase, doutor? Tem, Excelência. Tá no processo? Não tá. Cadê a camiseta? Não, a camiseta não, a foto da camiseta tá aqui. Cadê a foto da camiseta? Tá aqui. Não, mas é só perguntar pra ele o que tinha escrito. Isso aí eu tô perguntando. Que não tá no processo. Não, mas eu tô perguntando assim mesmo. Eu não tô apresentando documento aqui. Ivanildo, você lembra o que tá? Eu tô perguntando se ele lembra que estava escrito na camiseta. Não lembro. A pergunta é objetiva. Não lembro. Beleza. Mas o senhor sabe informar sobre essa frase, a hashtag pipoco? O pipocou. Se você se lembra disso? Alguém usava essa... Eu não lembro de nenhuma frase, cara. Não lembro de nenhuma frase, não. O senhor chegou a usar a camiseta? Eu usei a camiseta no dia.
Ainda tem ela, não? Não. Com relação essa informação que o senhor deu de que ele tentou novamente lhe atacar no momento lá do fato, que ele tentou dar um segundo golpe. Ele foi contido, o senhor disse que ele se afastou, né? Ele fez o gesto de dar um segundo golpe e se afastou voluntariamente ou ele foi contido por alguém? Você toma uma facada por trás, pelas costas, você vai ficar esperando a pessoa tentar te dar... Sim, mas a pergunta não é essa. A pergunta é a seguinte, quando o senhor virou-se pra ele e falou, porra, Cara, é uma facada, cara. Não foi um furinho de agulha. Sim, Elias, desculpa, Ivanildo. A pergunta é a seguinte, o senhor disse que ele tentou dar uma segunda facada. Aí eu pergunto se o senhor, ele desistiu de dar a segunda facada, porque ele desistiu de dar, ou ele foi contido por alguém? Essa é a pergunta. Não sei se ele foi contido. O senhor não sabe responder isso aí. Eu acho que ninguém nem triscou nele, porque ninguém ia ser doido de chegar perto dele que ele ia dar outra facada em outra pessoa. Então ele você tá defendendo um psicopata. Não é essa a pergunta. Eu só estou tentando, Elias. Ivanildo, eu sou solidário a você, viu? Porque você é vítima aqui. Você não está aqui como testemunha, você não está aqui como acusado, você está aqui como vítima. Então, pelo interesse de toda a sociedade, a sua segurança e a sua proteção me interessa a mim também. Só que eu preciso esclarecer pontos que talvez sejam incômodos, talvez seja até constrangedores, mas é necessário porque eu preciso fazer a defesa. Então, eu estou perguntando o seguinte, o senhor já respondeu a pergunta, que ele não foi contido quando ele tentou dar o segundo golpe, mas ele desistiu voluntariamente. Não. E se ele quisesse, ele poderia ter dado. Só se ele corresse atrás de mim e furasse minha esposa, né? Porque eu se afastei dele, né? Certo. Eu falei, eu se afastei dele, né? Certo. O senhor ainda mantém amizade com algum familiar dele? Filho, alguma pessoa ligada a ele? Na verdade, depois que aconteceu a facada, eu se afastei da quadra, porque, como eu já falei, que o policial mesmo me instruçou a não andar mais pela quadra ali, por perto, para ele não tentar fazer de novo comigo. Então, se eu usar os familiares dele, eu só tinha contato com os familiares dele, amigo meu, que nem eu já falei, amigo mesmo, era o Lucas. Os outros filhos dele, a gente falava do oi normal, entendeu? Certo. Tem mais perguntas, Celeste? Senhores jurados, alguém tem alguma pergunta? Posso encerrar? Então, ótimo. Seu Ivanildo, era isso então. O senhor está dispensado. Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos. O pessoal vai acompanhar o senhor aí.